Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Se Segura. Podcast que a gente fala sobre empreendedorismo, carreira, gestão, negócios. E hoje nós estamos aqui com o Daniel Silveira, um dos sócios da V3X, empresa de lançamentos, não é isso? Isso. Da Audaz, empreendimentos relacionados à COP. Isso. E o mais importante, o pai do Joaquim. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai falar sobre bastante coisa útil para a galera que acha que o digital não é para todo mundo, né? É um mercado que, quando a gente está inserido dentro dele, a gente fica meio na bolha assim, pô, mas todo mundo fala de digital. E às vezes, quando eu saio do ambiente do digital, igual eu cheguei aqui hoje com vocês, é muito legal de ver que, tipo, tem tanta gente ainda para aprender, gente para ensinar, e tem espaço para todo mundo, né? A gente estava falando hoje mais cedo aqui sobre estar saturado ou não digital, né? E foi o que eu falei, eu acho que não só o digital não está saturado, como está longe de estar, e eu acho que é impossível um dia o digital estar de fato saturado, né? Porque quando a gente fala de mercado digital, a gente está falando de um mercado como qualquer outro. Novo ainda, né? Relativamente novo. É muito novo, cara, principalmente no Brasil, né? Até uma parada interessante assim que a gente elenca, né, para identificar assim, o nível de maturação de um mercado digital, a gente fala de nível de sofisticação de mercado. O que é nível de sofisticação de mercado? Quanto mais elevado ele é, mais aquele país, aquela região, aquele povo, ele já está, vamos dizer assim, acostumado com tudo que envolve o mercado digital em si. Então, por exemplo, o Brasil, hoje, a gente está num nível de sofisticação quase no topo ali. Os Estados Unidos, por exemplo, já está no topo há muito tempo. Porque o que a gente faz hoje aqui no Brasil, os Estados Unidos já faz há muito mais tempo. E aqui no Brasil, a pandemia acelerou muito isso. Então, antes, até 2019, aí, por aí, 2020, o mercado digital já existia no Brasil. Inclusive, ele era um oceano muito azul, assim, tipo, que com muito pouco esforço você fazia muito dinheiro. E aí, de 2020 para cá, todo mundo, né, começou a olhar para o digital com outros olhos, e foi onde as coisas aceleraram, né? Porque as pessoas foram parando de trabalhar, foram parando de ter os seus negócios físicos ali. Mas a conta continuava chegando, né? O boleto não parava de chegar, né? Então, eles começaram a ter que se reinventar, e foi quando começaram a olhar para o digital com outros olhos. Inclusive, pessoas famosas, cantores, aí, quantas lives a gente viu de ver o poder do digital, que aflorou muito aqui no Brasil durante a pandemia. Inclusive, eu até falo isso, tipo assim... Obviamente, a pandemia foi uma coisa horrorosa, horrível, mas para quem trabalha com marketing digital, ela trouxe esse lado positivo, vamos dizer assim, de ter acelerado e amadurecido esse mercado, né? Talvez fosse demorar alguns anos a mais até chegar nesse ponto, não fosse a pandemia, né? Eu acredito que sim, porque o brasileiro, eu considero que, embora ele seja um povo receptivo e aberto, ainda assim é um povo desconfiado ao mesmo tempo. Então, eu entendo que esse avanço com a pandemia, que meio que obrigou as pessoas a aceitarem o digital assim como uma realidade mesmo para tudo. Então, todas as áreas dentro do digital, elas cresceram, né? A parte de e-commerce, que é comércio de produtos ali pela internet, a parte de cursos, né? Que muitas pessoas tinham negócios físicos, às vezes a mulher era confeiteira, ela tinha um negócio lá de confeitaria e ela viu uma oportunidade, ao invés de vender os produtos dela, ela criar um curso para ensinar pessoas a fazer confeitaria de casa e sobreviver na pandemia, ganhar um dinheiro. Então as pessoas começaram a enxergar essas oportunidades. E aí foi se tornando cada vez mais difícil começar a vender para as pessoas. Por quê? Exatamente por conta desse nível de sofisticação. As pessoas foram ficando cada vez mais acostumadas às promessas que o digital foi criando, foi construindo. Então, a gente está chegando num nível que, para eu vender algo para a pessoa na internet, não é mais simplesmente eu jogar uma iscazinha barata ali e pegar ela e vender um produto para ela. Isso funcionava lá atrás, quando o digital começou a aflorar aqui dentro do Brasil. Hoje em dia, o processo é muito mais complexo, independente de qual seja ali a estratégia de vendas que você vai adotar, entendeu? Eu vou aproveitar a sua presença aqui e vou utilizar os seus conhecimentos para fazer uma consultoria, claro, que estamos conversando aqui. Com certeza. Eu só um parênteses, você falou que era um oceano azul, até comentei mais cedo aqui. Há alguns anos atrás eu visitei uma pessoa, né? A gente tem um trabalho junto com sindicatos, associações, vida em grupo, né? A gente vende seguro de vida em grupo. E o presidente desse sindicato, ele começou a falar, ele escreveu um livro, eu não me lembro exatamente o título do livro, mas era algo como assim, ganha dinheiro dormindo, algo nesse sentido.
E ele contando, falou, não, eu sou auditor fiscal, escrevi esse livro aqui, tô ganhando dinheiro dormindo. Eu falei, como assim, né? Eu falei, não, é infoproduto, né? Eu vendo lá na internet, tá lá, eu tô aqui dormindo, tem gente comprando meu curso, tá Aham. gravata na plataforma. Eu falei, que loucura é essa? Isso, sei lá, 2016, 17 no máximo. Então eu achava assim, uma loucura. Aí veio a Uhum. pandemia, né? A gente começou a ver várias pessoas fazendo isso, acelerou. E hoje me parece que é uma febre, né? Então todo mundo vende curso hoje em dia, né? Muitas vezes não é nem o produto principal do cara, mas É, virou a venda de curso, né? com certeza. O negócio da venda de curso, esse crescimento, né, da venda de curso online, ele é bom e ruim, né? Ele é bom porque trouxe uma oportunidade para muitos empreendedores sérios e que realmente detêm um conhecimento de valor para as pessoas, abriu as portas para ele divulgar esse conhecimento e ao mesmo tempo que ele gera valor para as pessoas, ele enriquece também, ele gera valor para ele. E o lado ruim também é que, infelizmente, a gente encontra dentro do digital pessoas de todos os tipos, então a gente encontra também os famosos falsos gurus, né? Pessoas Tem demais, né? que quer vender aquilo que nunca fez, aquilo que nunca conquistou. Inclusive, uma coisa que no início do mercado no Brasil acontecia muito e vendia fácil, era a galera que pegava e alugava uma casa, tipo uma diária numa casona, alugava um carrão, fazia umas fotos ali, umas filmagens e começava a vender produto, ensinando a ganhar dinheiro na Como internet. ficar milionário em 30 dias. E aí ganhar dinheiro na internet e tal, e a galera comprava e acabava se frustrando. Então, por Mas isso pro que eu digo cara que tem um lado bom e funcionou, né? O ruim. cara acabou ganhando Pro dinheiro, cara né? Fez funcionou. isso, né? Pro cara funcionou. Eram os famosos vendedores de curso ensinando a vender o próprio curso também, entendeu? Que o cara fazia meio que uma espécie de pirâmide. Ele ensinava o cara a ganhar dinheiro vendendo o curso dele. Então ele ganhava, tipo, múltiplas vezes, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que hoje, como eu te falei, o mercado ele evoluiu a ponto de que esse tipo de gente já não consegue prosperar mais, sabe? Nunca vai acabar, eu acho que assim, sempre vai ter um ou outro, vai surgir aí do nada, o cara vai fazer, assim, não tem jeito, né? O mercado Exatamente. é aberto. Mas você falou um negócio interessante, é o seguinte, o próprio mercado vai filtrando, né? Vai Vai. conhecendo as Ele vai pessoas se e vai, ajustando. vai, vai expurgando aqueles que não são ruins. Exatamente. Mas explica um pouquinho aí sobre como é que é o seu trabalho, como é que é o trabalho da empresa de vocês, das duas empresas, na verdade. Eu gostaria de saber. Vamos falar um pouco sobre Tá. copy aqui, que me interessa muito também, mas sobre lançamento. Como é que funciona isso? Então, para explicar um pouquinho assim das empresas, vou até dar um panorama geral assim um pouco da minha história, porque eu lembro que você me falou que esse rapaz que ele era auditor, né, Auditor que fez o fiscal, livro, né? Receita Estadual, salvo engano, do Ceará. Isso, ele era auditor. E aí eu tenho uma história engraçada, inclusive com o fisco, né, assim, entre aspas. Eu sou formado em direito, né, para quem não É sabe, eu sou mesmo? advogado. E eu formei ali no meio de 2016 e eu estudei para ser auditor da Receita Federal até o Interessante. final de 2019, ali começo de 2020. Então eu formei, eu já tinha certeza que era isso que eu queria ser auditor, porque eu tinha um vizinho que era auditor do estado de Goiás e ele trabalhava uma escala que, se eu não me engano, ele Você lembra o trabalhava. nome dele? Seu vizinho? é, A gente conhece ele como Júnior só, acho que é Oswaldo Júnior. É porque ele é vizinho, assim, mas ele é mais velho, um pouco ele é mais amigo da minha mãe. E aí acho que é Oswaldo Júnior o nome dele, Oswaldo França Júnior, quase certeza. E ele é auditor da Receita Estadual e eu lembro que ele tinha uma escala de trabalho muito boa, assim, sabe? Que eu falava, cara, é isso que eu quero pra E minha ganha vida, bem o assim, fiscal, né? trabalhar, pô, ganhar uma nota. O servidor público tem o salário dele divulgado ali no portal Transparência, né? Eu lembro que na época eu entrei no portal Transparência pra ver ali quanto que era o salário e tal, e eu vi que ele tinha uma escala muito bacana, assim, ele sempre chegava lá. Na verdade, o pai dele que era nosso vizinho, né? Vizinho, amigo dos meus avós há muito tempo, e ele chegava lá sempre num carro bacana, assim, e eu ficava, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Ser servidor público, ganhar bem e trabalhar, tipo assim, pô, não desmerecendo, mas trabalhar pouco na minha visão, tipo, porque eu via meu pai todo dia saindo de casa às 7 horas da manhã, chegando às 7 horas da noite. E eu via que tinha essa possibilidade de trabalho de escala, pô, trabalhar tantos dias e folgar tantos, ter tipo uma mini férias a cada ciclo de trabalho. Então isso era tudo que eu queria pra minha vida. E eu venho de uma família de servidores públicos. Meu avô é coronel do Exército, É mesmo. minha mãe é servidora pública a vida inteira, entrou no serviço público com 20 e poucos anos e aposentou no serviço Então você público. tinha uma pressão lá, passar em concurso público. Eu diria que não uma pressão, mas era meio que a única visão que eu tinha de mundo, assim. Minha visão era totalmente enviesada. Meu pai é dentista, mas ele é concursado do Estado. Ele é dentista, concursado do Estado. Então eu tinha essa visão, cara, eu vou passar no concurso, botar meu burrinho na sombra ali e é isso, viver a minha vida, né? E aí foi isso, eu formei ele em 2016, no meio do ano, comecei a estudar e, pô, focado, cheio de energia, né? Estudava, só que nada do concurso sair. E quando eu comecei a estudar em 2016, a conversa que tinha na época era, pô, a qualquer momento a prova vai sair. Eu comecei a estudar, tipo, com medo de, putz, vai sair, eu não vou ter Sem visto o nada edital inteiro ainda. e tal, como é que vai ser? E aí eu estudava, e nada do concurso. Aí eu lembro que quando foi 2018, saiu
autorização para o concurso de auditor fiscal do estado de Goiás, o mesmo meu vizinho. Eu falei, caraca, agora. Acho que foram só 27 vagas. Foram pouquíssimas vagas, exatamente. Vagas. Esse concurso mesmo. E aí o salário, inclusive, de muitos físicos estaduais é maior do que o da Receita Federal. Goiás é um exemplo. Goiás e Santa Catarina. São 2 exemplos assim que eu sei. E aí eu lembro que eu falei, cara, a prova da minha vida agora. Eu vou dar o sangue aqui, eu vou estudar. E assim eu fiz. Eu estudava, cara, tipo, da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, tipo, não tinha vida. Focado, minha vida acabou, assim. Não era, vivia por conta de estudar. E aí saiu o edital e a prova, se eu não me engano, foi em setembro. Setembro? Acho que foi em setembro, isso mesmo. E aí, tipo, beleza, estudei demais. Eu lembro que um dia antes da prova, eu tava 11 horas da noite no IPOG aqui em Goiânia, assistindo um aulão de contabilidade de um professor que eu gostava muito, o Igor Sintra, que pra mim era um dos melhores professores de contabilidade na época. Cheguei em casa assim, meia-noite, dormi, acordei no dia 5 horas da manhã, tipo, sem sono, não conseguia dormir. Ali, ansiedade. Aquela ansiedade e tal. Tomei um banho e eu lembro que eu comi uma maçã, saí de casa porque eu não conseguia comer. E fui pra prova, né? E teve uma peculiaridade que era o seguinte, geralmente concurso de nível superior é à tarde. Raríssimas as vezes que eu vi concurso de nível superior de manhã. E aí esse concurso foi de manhã. Questão de trânsito, de organização, tudo. E aí esse concurso foi no domingo de manhã. Começava 8 horas da manhã a prova e ia até às 13 horas, era o tempo limite. E aí beleza, cheguei no local de prova com um galão d'água, assim, 1,5 litro de água, uns lanchezinhos. E aí o que aconteceu foi, do momento que eu sentei na cadeira pra fazer a prova, pra hora que eu levantei pra sair da sala de prova, eu não encostei na minha água, eu não encostei no meu lanche. Do jeito que eu sentei, eu levantei. Eu não fui no banheiro, não bebi água, não comi nada. Estava com a maçã no estômago. Focado. E aí o que aconteceu? A prova, o panorama da prova era o seguinte. Foi uma prova da FCC, era uma banca que eu já estava acostumado a fazer concurso fiscal, eu já fazia muita questão da FCC. Só que geralmente as provas da área fiscal da FCC eram 100 ou 110 questões para 5 horas de prova. Essa prova veio 120 questões para 5 horas de prova. Cansativo, né? Muito puxado. As questões extensas. Muito puxado. E aí, se você tira 30 minutos ali, mais ou menos, que é o tempo para preencher um gabarito de 120 itens, você tem 4 horas e meia para 120 questões. Tudo é certo, né? Não. E aí, assim, concurso fiscal, para quem é da área de humanas, tipo eu, é meio coisa de doido. Por quê? Porque é nível superior em qualquer área. Então, eu concorro com engenheiro, concorro com contador. E a parte de exatas da prova de auditor fiscal é pesada. É o peso maior, né? É um dos maiores pesos. Você tem ali contabilidade avançada, você tem contabilidade que envolve muito cálculo às vezes puxado. Você tem matemática financeira, você tem estatística inferencial, que é uma matéria que eu não estudava, inclusive. Eu, tipo, realmente, assim, com perdão da expressão, eu ligava o foda-se pra ela. Direito, porque o custo-benefício não valia a pena, assim. Mas beleza, comecei a prova, era 60 questões peso 1, 60 peso 2. Falei, vou começar pelas de peso 2, né? Terminei as questões de peso 2. Olhei pro relógio de prova, eu tinha mais 1h30 pra responder as de peso 1. Aí eu falei, puta merda. Minha cabeça já pesada, estresse, cansado. Falei, já era, não vai dar. Tipo, o pensamento na hora foi isso, não vai dar. E assim aconteceu. Eu simplesmente tive que chutar, sem nem ler. Tipo, literalmente chutar direto no gabarito, assim, B, C, E, A, D. Direto no gabarito, seja o que Deus quiser. Mais da metade das questões de peso 1. E aí eu lembro que eu saí arrasado da prova. No dia, assim, a pressão foi tanta, eu tinha comido uma maçã. Eu lembro que eu passei mal, almocei, vomitei tudo que eu almocei. Fiquei internado. E foi uma tragédia. E eu lembro que quando saiu, acho que um dia depois ou 2, saiu o gabarito, né? Aí eu fui corrigir o gabarito. Aí eu comecei pelas de peso 2, que foi as que eu fiz ali com carinho. Cara, as 60 questões de peso 2, eu acertei 54. Foi bem 54. Eu acertei mais, se eu não me engano, do que o primeiro ou segundo colocado do concurso. Se tivesse tido mais tempo nas Só que aí as questões de peso 2, eu não acertei nem metade delas. As de peso 1, isso. As questões de peso 1, eu não acertei nem metade delas. E era critério eliminatório isso. Você tinha que fazer pelo menos 50%. E aí eu vi que eu já tava eliminado. Aí, cara, isso me destruiu. Aí, o que aconteceu? Eu entrei num quadro depressivo, tive depressão. Mesmo. Na mesma época que saiu o edital de Goiás, um pouquinho depois saiu de Santa Catarina, que era um físico também que pagava mais ou menos ali o mesmo tanto, era acho que 24 mil quebrado inicial. E, pô, estado maravilhoso, Santa Catarina, né? Santa Catarina, pensa, não tem o interior de Santa Catarina é maravilhoso, entendeu? Então, também é um concurso que me brilhava os olhos. Só que eu não tinha força mais. A única coisa que mudava era a legislação estadual do estado de Santa Catarina. Então, assim, eu precisava só, tipo, desses 2 meses, estudar aquilo e ir pra prova. Só que eu não conseguia. Eu abri um PDF pra estudar, começava a chorar. Minha mãe lembra, assim, tipo, eu realmente não dava conta. Abri o PDF, começava a chorar, falava pra minha mãe que eu não ia conseguir. E aí foi quando eu fui diagnosticado com depressão, comecei a tomar remédio, fui pra prova com depressão. Só que eu não estudei, tipo, a legislação estadual. E aí isso me quebrou, foi o que me derrubou também na prova lá de Santa Catarina.
Aí, tipo assim, me tratei ali, tirei um tempo pra mim, uns 2 meses mais ou menos, estudando num ritmo, ainda estudando, mas num ritmo menor ali, porque eu ainda queria a Receita Federal, né? O famoso concurso que poderia sair a qualquer O momento. sonho do concurseiro é a Receita Federal. Que Né? poderia sair a qualquer momento. E aí veio 2019. Aí no primeiro semestre de 2019, saiu um concurso menor aqui pra Goiânia, que era agente financeiro do CRES, Conselho Regional de Serviço Social. E aí eu vi, tipo assim, eu ficava sempre monitorando, aí eu vi o edital dessa prova e falei, cara, eu vou fazer essa prova pra treinar, né? Tá, o edital ali, tipo, tinha contabilidade, tinha umas matérias ali em A comum. base já sabia, né? Eu falei, mas eu falei, ó, mas eu não vou nem estudar, não, pra essa prova não. Porque tinha a parte de legislação específica do conselho, não sei o que, mas eu vou nem estudar. Aí, moral da história, eu fiz essa prova, passei em primeiro lugar. Foi mesmo. Não tinha pressão, né? Passei em primeiro lugar. E aí era só cadastro reserva lá. Mas eu falei, pô, passei em primeiro lugar, eles vão me chamar, né? Eles fizeram o concurso pra não chamar ninguém, eles têm que chamar. Aí eu passei, o concurso foi homologado em agosto de 2019, fui lá bonitinho, no órgão, conversar com eles, falei, ó, passei, primeiro lugar, queria saber se vocês têm aqui, né? Como é que eu começo a trabalhar? Expectativa de convocação e tal. Aí eles já me deram um banho de água fria. Por quê? Não, porque a gente não sabe quando que vai convocar, porque tem que esperar alguém aposentar e não tem previsão de aposentadoria, não sei o quê. Aí, cara, isso foi a gota d'água pra mim, assim. Aí, ao invés de ficar triste, mal, eu foi puto. Falei, cara, quer saber? Não quero mais essa vida, não aguento mais, porque eu via, pô, meus amigos, tipo, a vida andando, né, casando, formando família, e eu ali parado, estudando, tipo, eu entendo que a vida do concurseiro é essa mesmo, ele fica ali um pouquinho deixado de lado, mas quando ele passa também, a vida dá um salto. O povo fala o seguinte, você não estuda pra concurso pra passar, você estuda até passar. É isso. E aí, cara, eu cansei. Aí eu cansei foi quando eu comecei a pesquisar, igual acho que 90% das pessoas pesquisam como ganhar dinheiro na internet. Falei, cara, eu quero ganhar dinheiro de algum jeito. Uma hora pergunta, você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 30. Você tava com quantos anos? Na época, isso foi 2019, então foi há 4 anos atrás, 26, ali, 25 pra 26. Eu tava nesse desespero todo com 26 anos, cara. Cara, eu tava maluco, Sua é demais. Né, eu tava maluco. E na época, ainda tinha mais uma coisa, que quando eu estudava pra concurso, eu namorava uma ex-namorada minha, que eu namorei 10 anos e terminei, né? Então eu namorei 10 anos e terminei. A minha esposa, pra você ter ideia, eu conheci ela em janeiro de 2021. A gente saiu pela primeira vez, tô só conversando, saiu pela primeira vez em setembro de 2021. Em novembro a gente começou a namorar. Aí em junho de 2022 eu pedi ela em casamento e em abril de 2023 a gente casou. E aí agora nosso filho acabou de nascer. Que legal. Então assim, quando a gente encontra a pessoa certa é maravilhoso, é diferente. Mas então, tipo assim, na época tinha isso, meu relacionamento já não tava legal, então isso me arrastava pra baixo também, me deixava mais pesado ali, eu tava cansado e comecei a pesquisar como ganhar dinheiro na internet e tal, assistir um vídeo ali, uma coisa ali. E aí é onde a gente entra no digital, que eu conheci pela primeira vez o mercado digital e comecei a achar interessante, né, a possibilidade de ganhar dinheiro de casa, trabalhando de casa, tem um negócio ali que eu conseguia tocar sozinho e tudo mais. Mas ainda não sentia, assim, aquela confiança em nenhuma área, porque o mercado digital, quando você conhece ele é vasto, ele é gigantesco, tem 1 milhão de áreas, de modelos de negócio, de serviços que você pode prestar, de coisas que você pode fazer. E aí eu decidi dar uma pausa, assim, e quando eu passei em primeiro lugar nesse concurso, eu fui convidado para dar aula numa plataforma, num site de questões para concurso, que é o Tech Concurso. Então eu comecei a dar aula lá, e aí eu já comecei a ter uma rendinha. Aí o dinheiro que eu tinha guardado... Era online ou gravado? Era online. Eu era professor comentarista, então é como se eu comentasse o banco de questões deles, entendeu? A pessoa respondia a questão, aí ela via se acertou ou errou, e se ela errasse, ela via o comentário do professor. Aí o professor discorrendo a questão, então é isso que eu fazia. E aí eu comecei a ter uma renda ali e tal, pra começar a minha vida, que era bacana. Trabalhando de casa. Trabalhando de casa, exatamente. Eu ganhava por questão que eu comentava. E aí, tipo, eu ainda tava com um pezinho no concurso. Então eu falava, pô, eu vou meio que trabalhar, eu vou ganhar dinheiro pra estudar. Então foi uma oportunidade, assim, maravilhosa que eu tive. E aí comecei a ter uma renda, aí eu quis, tipo, tatear o digital, não tava seguro, eu falei, não, vou empreender outra área, vou pesquisar franquia. Aí eu abri uma franquia na época de suplementos. Uma loja de... Só que era online, entendeu? Então era um e-commerce de suplementos, então eu acabei que fui obrigado a começar a aprender um pouco sobre digital. E aí, nessa descoberta, eu conheci copy, que é a área que eu sou apaixonado, que é realmente o meu ponto forte hoje, que é o copywriting. Que é nada mais, nada menos do que uma técnica de escrita persuasiva. Então é basicamente isso. E eu me apaixonei pelo copywriting. Comecei a fazer alguns cursos ali, meus primeiros cursos no final de 2019, ali início de 2020, comecei a me especializar nessa área. Da sua empresa você já fazia o seu copy.
Você contratou alguém Isso, no início, não. Lá nessa franquia, a gente tinha um setor de social media do franqueador que ele já mandava pra gente as postagens. Já vinha pronto, Mas então. vira e mexe eu dava uma mexida ali numa coisa que eu via que dava pra melhorar. Mas assim, quando você começa no copy é terrível. Se eu parar pra lembrar aqui da minha primeira copy, era uma coisa horrorosa, assim. Como tudo na vida é uma coisa que você vai desenvolvendo, você vai A praticando. gente fala sempre, a gente fala em vários episódios nossos aqui, é o tal do processo, né? É o processo. Aprendizagem. Exatamente. Então é uma coisa que você vai evoluindo, como tudo na vida. E assim, tentando resumir pra fechar mesmo, assim, essa história, eu fui me aprofundando cada vez mais em copy e eu tinha um amigo na época que tava estudando já lançamentos. E aí a gente se juntou ali pra começar a fazer alguma coisa, só que na verdade o que a gente acabou começando a fazer foi vender consultoria de marketing digital para negócios físicos. Então a gente prospectava, por exemplo, o cara que tem uma loja na 44, a gente oferece um serviço de consultoria para ele digitalizar o negócio dele e começar a vender online também. Aí a gente tava começando a fechar ali nossos primeiros clientes, aí o que veio? Pandemia. Nossa. E aí, como não tinha esse nível de consciência mais elevado da importância do digital, qual que foi a primeira área que a galera começou a cortar a verba? Marketing. Não vou mexer com isso, não. E aí... Na verdade, tinha que ser o contrário, O né? Tinha que contrário, era hora do cara aproveitar, investir e entrar pra surfar a onda. Exatamente. Só que Quem entendeu isso, se deu bem, né? surfou, exatamente. E aí, a gente começou a perder os clientes que a gente tava fechando e a gente meio que separou. Ele foi fazer as coisas dele, eu fui fazer as minhas coisas, e as minhas coisas eram trabalhar como copy especificamente para uma agência daqui de Goiânia, que eu conheci a dona num evento de marketing. E ela, acreditou em mim, no meu potencial, e eu comecei a trabalhar com ela. E aí, quando foi mais ou menos julho ali, eu e esse amigo meu, a gente se juntou novamente para voltar a fazer lançamento. Que ele tava fechando o lançamento de uma grande expert na época, e foi quando a gente realmente se juntou novamente ali para fazer o lançamento. E a empresa existe até hoje ele toca sozinho, mas eu fiquei com ele até o final de 2020, quando eu resolvi me desligar, porque eu realmente queria me especializar e focar em copy. E aí foi quando eu abri, de fato, a minha empresa, que até então ficava prestando serviço assim, mas isso, não tinha CNPJ nem nada, e foi quando eu realmente resolvi abrir a minha primeira empresa de copy, que foi a Audace, e aí eu comecei a prestar realmente serviço de copy ali sozinho. E aí, nisso foi onde eu realmente comecei a crescer demais no digital, porque eu comecei a trabalhar em projetos de grande escala. Então, além de copy, eu acabava aprendendo um pouco sobre as outras áreas ali também. A parte de lançamento que eu tinha visto só na teoria, eu comecei a ver ela... Na verdade, eu já tinha visto na teoria e na prática, porque eu atuei um pouco nessa outra empresa, mas assim, de forma mais aprofundada, lançamentos mais escalados, assim, com valores maiores. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com players maiores do mercado também. Então, de 2020 para cá, eu atendi, por exemplo, Gustavo Cerbasi, né, que é um dos maiores nomes da educação financeira no Brasil, fui copy dele. Eu fui copy sênior também do Vitor Damasio, que é um dos maiores players do mercado digital aqui no Brasil. Fui head copy de uma das maiores agências parceiras da Hotmart, que é até daqui de Goiânia também. E fui pegando muita experiência, evoluindo, crescendo, entendendo um pouco do negócio, até que chegou um ponto que a maioria dos projetos que eu entrava, eu percebia que eu estava fazendo não só o papel de copywriter, mas muitas vezes de estrategista mesmo do projeto. Que acaba sendo, né? Pela Pra experiência. você poder fazer o copy, você tem que entender do negócio do cara. Com né? Senão certeza. você não vai conseguir fazer um copy bacana. E entender da estratégia do projeto também, do lançamento em si, ou do perpétuo que seja. Então, eu acabei me desenvolvendo em todas as outras áreas, assim, e foi quando eu entendi que era o momento de, talvez, voltar um pouco de novo pro lançamento. Porque, assim, quando você trabalha com prestação de serviço de copy, é uma área bacana, você tem essa liberdade geográfica de poder trabalhar de tudo quanto é lugar, só que a escala é um pouco complicada. Porque é difícil você achar bons copywriters no Brasil para você delegar e conseguir escalar. Então, eu sempre fui, na parte copy, muito centralizador. Sempre tive muita dificuldade de delegar mesmo, assim, para outras pessoas. E aí, hoje eu tenho, né, outras pessoas na minha equipe. Graças a Deus, encontrei, assim, pessoas competentes para me auxiliar. Mas foi um parto, assim, até chegar lá. Então, eu sempre fui muito centralizador e eu tinha essa dificuldade de escalar. Porque, pô, tem um limite de pessoas ali que eu consigo atender, tipo, né, que as pessoas acham às vezes, só porque é digital também trabalha pouco, não. As suas horas são as mesmas de todo mundo. As mesmas né? de Você todo tem mundo. 24 horas igual a todo mundo. Exatamente. Eu tenho essa liberdade, as pessoas confundem liberdade geográfica e de tempo com ter mais tempo livre. Não é que é isso, liberdade de tempo significa que eu posso escolher às vezes... Mobilidade, né? Às vezes a internet proporciona, Eu né? posso Mas trabalhar o às tempo- vezes de manhã, de tarde, de noite, mas muitas horas ali. E muitas vezes eu trabalho mais que qualquer outro trabalhador convencional, assim, de 8 horas, vamos dizer. É porque você não tem hora, né? Não tem Toda hora, hora é hora. exatamente. Falando um pouco de copy aqui, como é que eu entendo o copy, né? É o santo graal do marketing, né?
Então, todo mundo está em busca do copy perfeito, as palavras perfeitas, do jeito certo, que vão fazer você vender mais. Aham. Só que, posso estar enganado, eu vejo muita coisa repetida, muita coisa igual. Ou é uma impressão minha ou você também enxerga assim? Cara, isso depende muito do copywriter em si, né? Porque existe aquele famoso ditado, a gente fala, copia só não faz igual, né? E tem muita gente que não entende isso e acaba, tipo, adaptando. As pessoas confundem modelar com copiar, né? É uma prática comum do mercado modelar copies vencedoras. Então, a gente faz... O que é uma copy vencedora? Explica aí pra mim. A copy vencedora, Dá uma dica a aí. copy vencedora é a que vende. Então, a melhor... Tem seguro de vida. O que vende seguro de vida? Me conta aí. A melhor métrica pra gente definir uma copy vencedora é o sucesso que ela tem, né? Então, por exemplo, se eu quero vender seguro de vida, o que eu preciso entender? Eu preciso entender meu público muito bem, preciso ser mais especialista no meu público do que ele mesmo. Eu preciso encaixar muito bem a oferta que eu vou fazer para esse público e eu preciso determinar uma estratégia eficaz para vender para esse público. Então, são 3 pilares que são quase que impossível de você não vender se você alinhar eles de uma forma muito bem alinhada. Eu costumo dar um exemplo para ilustrar isso aqui, que é o seguinte. Eu consigo vender uma Dodge Ram? Consigo, senão a Dodge não estava vendendo. Eu consigo vender via WhatsApp? Consigo, senão todo mundo que vende pelo WhatsApp não tá vendendo. Eu consigo vender alguma coisa para uma velhinha de 90 anos? Consigo, as senhorinhas também são consumidoras. Agora, eu consigo vender uma Dodge Ram via WhatsApp para uma velhinha de 90 anos? É muito difícil, né? Agora, eu consigo vender uma Dodge Ram para um fazendeiro, levando ele para fazer um test drive, dando uma experiência foda para ele, apontando todos os benefícios, as vantagens da Ram em relação aos outros concorrentes, por exemplo. É muito mais fácil, muito mais provável que eu vá vender dessa forma. Então, a base para uma boa copy é isso, é você entender a estratégia que vai ser conduzida ali no projeto, você entender, ser muito especialista no público que você quer vender, que você quer atingir, e oferecer a oferta certa para essa pessoa, porque também não adianta você entregar algo que não seja condizente com a realidade dela, com a possibilidade dela. Porque a boa copy, ela inclusive faz o cara abrir o bolso, né? A função de uma copy é essa, é você trabalhar o emocional dele, o lado emocional do cérebro, para ele justificar com a razão. Porque as pessoas, muitas vezes a gente acha que a gente compra com a razão. Compra com a emoção. Mas a verdade é essa. A gente compra com a emoção e usa a razão para justificar. Tipo assim, sei lá, tipo esse relógio. Às vezes você tava namorando para comprar esse relógio e você... Pô, não, mas eu vou comprar esse relógio porque eu vou gravar meus podcasts. Então, tipo assim, eu preciso estar elegante. Né? Só que na verdade não, é porque, pô, você gostou, você viu o valor, tudo mais, e você quis comprar. Um iPhone. Todo ano a Apple lança um iPhone. Não existe razão nenhuma pro cara que tem, tipo... Pra mim, zero razão. Mas sim, é um sucesso de vendas, entendeu? Tipo assim, o cara tem um iPhone 14, esse é o 15, vai e troca o 15. Não existe motivo justificável... Entendeu? Não por coincidência, estou lendo um livro agora, o título é exatamente esse: Venda à mente, não ao cliente. E a base do livro é justamente essa, fala exatamente isso aí. As pessoas compram pela emoção e justificam de alguma forma aquela decisão ali. É isso, exatamente. Então é o que você falou, não, eu vou comprar esse relógio aqui, vou gastar mais porque eu vou aparecer e tal, né? As pessoas vão ver, tem que estar bem vestido, alguma coisa nesse sentido. Assim. Exatamente. O iPhone é a mesma história, né? A questão do status, né? Sou um cara despojado. Foi isso que o Jobs vendeu, né? Exatamente. O cara ele entendeu isso. Tem uma entrevista dele que tem ela legendada no YouTube. Eu não lembro agora o título nem nada, mas se procurar, você acha ela no YouTube. Que ela é fantástica, assim, ó. Que... Eu não lembro dos detalhes agora, mas superficialmente é mais ou menos isso. Ele tá numa das convenções da Apple, antiga, ali, acho que década de 90 ainda. Não, a propaganda, não, de 1984? Não. Aquela propaganda dele é icônica. Eu acho que não é. Ela direto, ela é fantástica. Eu acho que não é. Eu sei que nessa ele tá no congresso mesmo, lá da Apple, que é a convenção da Apple, que sempre existiu. E aí eles tinham na época, ele não tinha lançado ainda o iPhone, nem nada, né? É antigo. E aí, eu lembro que nessa convenção, ele anunciou que ele ia extinguir um produto lá da Apple, que era uma central lá de comunicação de arquivos da Apple. E aí um programador questionou ele, tipo assim, de forma meio agressiva durante a convenção, tipo, dizendo que o produto, ele era fantástico por isso, e isso começou a falar um monte de característica do produto. Justificar. O que ele resolve, porque ele resolvia a vida do programador assim, tal, não sei o que, não sei o que. E aí, da forma mais elegante possível,
mais inteligente possível, o Jobs responde ele, tipo assim, porque ele ia começar a atacar ele, porque você não entende programação, tal, não sei o quê. E realmente, dizem que ele não era muito bom. Aí ele responde isso, né? ele responde pro cara, ele fala, cara, realmente, eu não entendo muito de programação. E é por isso que eu tenho na minha empresa tantos programadores excelentes Pra resolver esse problema, fazendo isso pra mim. E aí ele responde mais ou menos assim, que o que adianta ele manter vivo esse produto que resolve a dor de um público tão pequeno, que é tipo assim, os programadores em si. Quem que vai querer comprar isso, sabe? Então é aquele negócio, tipo assim, o cara às vezes tem um produto que é muito bom e tudo mais, mas ele resolve uma dor pequena, Muito nichado, ou é né? muito específico, não tem escala. Então, assim, eu sei que essa entrevista do Jobs, quem tiver a oportunidade aí de ir atrás e pesquisar, ela é fantástica. Ele é um cara que eu gosto, assim, acho muito interessante. Li o livro sobre ele, vale a pena. Eu li não só o livro, o filme também é muito legal, vale a pena mesmo. Te aprende muita coisa com ele. Aproveitando aqui, o seguinte, falando para quem não conhece, né? No meu caso, por exemplo, eu conheço muito pouco de marketing digital, sou curioso, até em função da minha assistente, ele mandando a postura. Deixar eu fico o tempo inteiro aqui também. Então, assim, sou um pouco curioso, né? E até necessidade também de mercado, a gente precisa entender um pouco mais para contratar. Aí, assim, primeira dificuldade, né? Bons profissionais. Nós começamos essa jornada da Hatch há pouco tempo. Eu sempre trabalhei com seguros há muito tempo, né? Uhum. E aí, falou, a gente precisa partir para o digital, né? Porque, assim, hoje as pessoas não compram seguro de forma virtual, mas vai chegar um momento que sim. Daqui 10 anos, 15 anos, não sei. Porque é uma venda muito consultiva. Mas a gente precisa começar de alguma forma, a gente precisa entender, né, como é que a gente comunica com o público, como é que a gente se mostra para o mercado. E aí fomos atrás. E é uma dificuldade tremenda, né? Então, para você ter ideia, exatamente há um mês atrás eu tive um primeiro contato com uma empresa daqui de Goiânia de marketing digital. Até hoje. nem retornaram. Não, até hoje. E você vai lá, porque a gente faz isso, aí teve uma primeira... lá que nunca fez contato, né? Fizemos um primeiro contato. Aí faz a apresentação da empresa, não sei quantas pessoas, não sei quantos caras de copo e tal. Porra, mas e aí? Até agora você não mandou nenhum contrato, eu sabia se eu quero ou não. Encontramos uma empresa para nos atender. Mas a grande dificuldade primeiro é essa. Eu não acho os profissionais, né? Não é fácil achá-los. Os bons estão praticamente com todo o tempo ocupado, né? E tem muita gente que fala que faz, mas não faz. Eu que conheço pouco, na hora que vou conversar, falo, né? Do jeito que você faz, até eu, mal e porcamente, vou fazer. Então, não justifica. As pessoas ainda não entenderam, assim, você falou do Oceano Azul aí, né? Tem um mar de oportunidades, né? Na sua opinião, os profissionais ainda não entenderam a importância de serem profissionais também, né? De atenderem de forma profissional. O pessoal só quer ganhar dinheiro, mas não quer entregar o trabalho. Cara, o que eu acho que acontece? É um mercado que ele tá muito dentro ainda da informalidade, vamos dizer assim. Então, acho que a dificuldade de achar bons profissionais do mercado digital é exatamente porque por conta dessa bolha que talvez exista um pouco que eu falei aqui no começo. Que a gente que tá dentro do digital, a gente tá o tempo inteiro sendo bombardeado com certos tipos de produtos e clientes até, que muitas vezes acabam cegando o profissional de que existem pessoas fora dessa bolha que precisam daquele serviço e de que ele vai ser extremamente útil para aquelas pessoas. A primeira classe, vamos dizer assim, de profissionais do digital que começou a extrapolar essa bolha e entender o poder disso foram os gestores de tráfego. Hoje eu acredito que uma das áreas mais populares dentro do digital, que inclusive sai dessa bolha de propósito, procura sair dessa bolha para atender profissionais, profissões, empresas, etc., fora de dentro do mercado digital, são os gestores de tráfego. Por quê? Porque é um cara que consegue gerar resultado para negócios tradicionais, vamos dizer assim, com muito pouco esforço e investimento. Então, essa galera foram os primeiros que começaram a sair, tipo assim, chegar na pizzaria do seu Zé e falar, seu Zé, já pensou em vender na internet? Não, tá doido esse negócio, o quê? Não, eu tenho todo mundo já meu me conhece, outdoor ali, todo mundo já me conhece, o bairro. Fala, não, seu Zé, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar de graça pro senhor 30 dias, nós vamos investir R$500 aqui na pizzaria do senhor, você vai investir, mas não vai me pagar, você tá investindo pra anunciar a sua pizzaria, vou trabalhar para você 30 dias de graça. Depois de um mês, a gente vê o resultado. Se tiver resultado, no próximo mês você fecha comigo. Fechado? Não, fechado, combinado, não tem nada a perder. Aí o cara pega R$500 de investimento ali de tráfego na padaria do seu Zé e coloca já um resultado, tipo assim, escala o faturamento dele, sei lá, 2, 3 vezes ali no mês.
E aí, então, é fácil dele mostrar esse resultado pro cara. Mas é justamente esse profissional de tráfego que é difícil encontrar. É esse que a gente não encontra. Então, esse é o Eu acho que... mais procurado pelo mercado. Eu acredito que aí entra um pouco o que você falou também. Primeiro, os bons profissionais, assim, a maioria deles eles já estão dentro de grandes empresas ou trabalhando como autônomos, eles estão um pouco saturados de clientes. Mas eu acho que é um mercado que está em ascensão ainda. Então, por exemplo, eu sei porque o maior player do tráfego no Brasil, que é um cara chamado Pedro Sobral, ele incentiva muitos alunos dele a fazer isso, a procurar exatamente essa galera, tipo você que quer um profissional de tráfego e a galera às vezes que nem sabe que precisa ou que quer, mas que ele pode oferecer esse serviço. Então, acho que é uma questão de tempo mesmo de evolução desse mercado. Eu acho até interessante você falando isso, porque aí volta aquela visão que eu te falei, que eu que tô dentro da bolha, dentro do mercado, eu tenho a percepção de que, tipo assim, pô, mas tem bastante gestor de tráfego por aí, eu vejo tantos aparecendo, e aí é uma brecha que a gente deixa até pra quem tá assistindo a gente, tipo assim, pô, você que é profissional do digital, não só gestor de tráfego, mas copywriter também, começa a buscar, tipo, horizontes fora da bolha do digital. E não existe só, tipo, perpétuo, lançamento, dropshipping, e-commerce, existe o cara que quer vender seguro também e que quer digitalizar a empresa dele de alguma forma. Vamos lá, tem o advogado, né, tem o dentista, tem o psicólogo, tem uma turma aí, né? Os prestadores de serviços, né, de maneira geral. Tá certo, o cara já tem o negócio dele consolidado, tem os clientes dele. Mas assim, a concorrência vai aumentando a cada dia, né? E querendo ou não, é importante você tá se expondo, tá aparecendo, tá divulgando o seu trabalho, porque senão uma hora o seu concorrente vai tomar uma fatia do seu mercado. Com certeza. E quando a gente vai procurar os profissionais para nos ajudar, a gente não encontra. É muito difícil. E aí um outro ponto que eu queria conversar contigo, né? Entender um pouco mais. Bom, por exemplo, a gente vê, você falando de lançamento, né? Eu já acompanhei alguns lançamentos, né? A gente vê como é que funciona. E eu sempre tive a percepção que funciona muito para produto físico. Né? Serviço funciona também, lançamento? Funciona, inclusive, o meu grande negócio hoje é lançamento de infoprodutos, né? Não é nem produtos físicos. Eu acho que quando a gente fala no offline, assim, no mercado fora do digital, por exemplo, para quem tá de fora, quem é leigo, entende como lançamento realmente isso aí que você falou, produtos físicos, né? Tipo, a Nike vai lançar uma chuteira nova, a Apple vai lançar um iPhone novo. No digital, quando a gente fala de lançamento, muitas vezes a gente tá falando de produto, de infoprodutos mesmo, de produtos digitais, de cursos, e-books, etc, né? E é, inclusive, o meu core business hoje. Eu tipo, contei aqui até a parte de copy, mas o que aconteceu foi o que eu falei. Depois fiz essa transição, voltei pro mercado de lançamentos, e aí abri outra empresa com um sócio, e foi onde eu realmente consegui escalar, porque com copy eu não estava conseguindo escalar, e lançamento me permitiu isso, escalar faturamento e tudo mais. Então, o que envolve um lançamento? Basicamente, assim, a premissa básica do que é um lançamento é você gerar valor para uma pessoa entregando algum tipo de conteúdo gratuito para ela. Então, você gera valor de alguma forma para essa pessoa para ativar o gatilho que a gente chama da reciprocidade. E aí você faz todo um processo de elevação do nível de consciência dessa pessoa para que ao final desse processo ela entenda que, tipo, ela tem uma dor e você pode resolver essa dor e só o seu produto resolve aquela dor. Então, basicamente, assim, de uma forma bem superficial, isso é um processo de lançamento. Então, tomando por base essas premissas, ele funciona com qualquer área, com qualquer tipo de produto. Ele funciona para vender produto físico, funciona para vender serviço, funciona para vender infoprodutos, que é o que eu faço. Porque o processo é esse, é basicamente você mostrar pra pessoa, tipo, olha, você precisa disso, eu vou te explicar por que você precisa, você vai, tipo, me agradecer, né, mentalmente, porque eu te expliquei, e eu vou te oferecer no final, e aí uma parcela dessas pessoas vai comprar de você. E aí esse processo de lançamentos, ele funciona como se fosse um funil, né, que a gente fala, que é um funil de vendas. Então vai entrar um monte de gente ali, um monte de gente vai se interessar em querer saber o que você quer ensinar pra ela. Entra um monte de gente ali vai querer... esse cara tá falando isso, aí? Pô, tipo, você promete um negócio pro cara, ele fica curioso ali e tal. Aí, desse tanto de gente que você vai alcançar, alguns deles vão chegar a consumir o seu conteúdo gratuito ali. Pô, quanto maior a sua peneira, o seu funil, exatamente, mais gente você tá entrando. Aí, tipo, pô, alguns vão consumir ali o seu conteúdo. Aí, beleza, uma boa parte consumiu o seu conteúdo, aí menos ainda vão comprar. Então, por isso que é tão importante, inclusive, para quem faz lançamento, ter essa produção de conteúdo constante e fazer esse processo de lançamento muito bem feito, muito bem organizado. Porque senão você não consegue, tipo assim, trazer a quantidade de pessoas suficiente para passar por esse funil e ter uma quantidade de vendas
satisfatória no final e ter o que a gente chama aí no mercado de ROAS, né? O que é isso? É uma sigla uma sigla em inglês. Fiquei curioso, eu vi seu podcast falando sobre isso, eu falei, o que é isso? O ROAS, ele é uma sigla em inglês que significa Return Over Advertisement Spend, que é o retorno sobre investimento gasto em anúncio. Então, por exemplo, se eu gastei R$1.000 e vendi 5, eu tive um ROAS de 4, que é a diferença ali, entendeu? Salvo engano, lá no Google Ads tem essa métrica lá, não tem? Você consegue verificar no Google Ads, consegue na Meta também, né? Que é o tráfego ali do Facebook, Instagram. Então, você consegue metrificar. Mas o mais importante também, acima de tudo, que a gente até falou no outro podcast, não é nem o ROAS só, é o lucro também, né? Porque eu falei isso, tipo, ninguém... Tem alguns players do digital que ficam preocupados demais com ROAS, mas esquece que se eu for na padaria e quiser comprar um pão, ele não vai perguntar quantos ROAS custa aquele pão, né? Quanto custa de dinheiro. Então, o lucro ele é sempre mais importante. Mas o objetivo do lançamento é esse, ele é fazer um volume grande de caixa em um curto período de tempo, né? Por isso que se popularizou no Brasil com o Érico Rocha, que é quem trouxe essa fórmula de lançamento para o Brasil, que inclusive é o nome do curso dele, Fórmula de Lançamento, popularizou essa expressão do 6 em 7, a fazer 6 dígitos em 7 dias, R$100 mil em 7 dias, né? E hoje a gente tem os múltiplos aí, 7 em 7, 8 em 7, por aí vai. Tem player no mercado que chegou a fazer 9 dígitos em lançamento. É mesmo. Então, o objetivo do lançamento é esse, e quando você consegue construir esse funil bem construído, você consegue vender qualquer coisa. Você vende serviço, produto, infoproduto, porque o processo de convencimento é o mesmo. Ele trabalha com gatilhos mentais. E gatilhos mentais, eles funcionam para qualquer coisa. Desde para você conquistar a sua esposa, até para você vender qualquer coisa. Sabendo utilizar, né? Sabendo utilizar, exatamente. Bom, você falou do 6 em 7 aí, e é real isso mesmo? Cara, é muito real. É mesmo? A gente fechou quarta-feira agora um dos melhores lançamentos da empresa. Pra você ter ideia, assim, do poder de escala. Só por curiosidade. Olha o produto. A gente vendeu um curso de extensão de cílios. É uma especialista nossa, que ela é lash designer, né? Trabalha com alongamento de cílios. Ela é de Goiânia? Não, ela é de Blumenau. E ela ensina outras mulheres. Faz um merchan dela aí pra falar. O nome dela é Carol dos Cílios. Pra gente, eu sou suspeito para falar, né? Mas é a maior autoridade em cílios no Brasil hoje. A gente vem construindo esse branding forte dela, vem construindo aí bons lançamentos. E é uma excelente profissional, senão é o que a gente falou hoje mais cedo. O mercado ele vai filtrando. Então, com o tempo, quem é charlatão, quem não é bom, vai caindo. Vai saindo, e os bons profissionais vão crescendo, porque eles vão pegando essa galera que vem frustrada de outro. Fatia que ficou ali solta, ele vai aquela galera que vem de maus profissionais vai absorvendo. Então, pra você ter ideia, como eu disse que vende qualquer coisa, a Carol, ela trabalha com extensão de cílios e ela já ganhava um bom dinheiro com cílios, e ela começou a ensinar outras pessoas presencialmente, e aí ela entendeu que o digital tinha essa escalabilidade muito maior do que o presencial, porque ela já começou a vender, ela já dava cursos presenciais. Aí ela falou, o digital eu consigo, né, projetar isso de uma forma muito mais escalável, e ela criou o produto dela. E aí, pra você ter ideia do poder do lançamento que a gente tá falando, do 6 em 7, se ele é real ou não, a média de faturamento que eu tinha ali na minha empresa de copy, né, que eu te falei, eu tinha aquela limitação de conseguir escalar e tudo mais, acho que no mês que eu mais consegui faturamento, eu faturei tipo uns 30 mil no mês. Sozinho praticamente. Era mais ou menos isso aí num mês muito bom, que eu tirava raras, às vezes eu tirava mais que isso, porque a maioria da minha prestação de serviço era com fixo, poucas tinham percentual. No lançamento, existem duas figuras, né? Geralmente, o especialista e o coprodutor. O coprodutor é o que nós fazemos, é a minha agência de lançamentos. A gente faz todo o trabalho de estratégia e produção. Quanto tempo demora todo o processo de lançamento? Isso varia muito de empresa para empresa, estratégia para estratégia. A Carol, que eu tô dando exemplo aqui, a gente lança ela a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses você repete o processo? Isso, a gente repete o processo. Só que o lançamento, ele não para. É aí que tá o segredo do negócio. Aqui agora, a gente fechou o carrinho na quarta-feira. Só que a gente está em lançamento. Por quê? Eu já vou começar a produção de conteúdo, de criativo, que a gente fala, são os anúncios, tudo pro próximo desde já. Então, o processo, por isso que eu falo, o 6 em 7, ele é real. Você faz os 6 dígitos em 7 dias. Só que o trabalho para fazer isso, ele é muito mais longo. Pois é. Entendeu? Você não trabalha durante 7 dias, 7 entendeu? Dias, né? Existe essa expressão, porque 7 dias é a abertura de carrinho que a gente fala, é o período de vendas, porque a gente trabalha num dos maiores gatilhos que existe, que é o da escassez. Então, basicamente, é aquela ideia, eu vou abrir as vendas e você
E, tipo assim, vou abrir por pouco tempo. Então, a gente deixa ali 7 Só dias. hoje, né? Só hoje. Tem lançamentos que, às vezes, as pessoas vendem um dia só. Existem várias estratégias de lançamentos. Uma delas chama lançamento meteórico, que muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de lançamento deixam um dia de venda só. É o que a gente tá fazendo hoje, inclusive, nesse exato momento que eu te falei, que a gente teve um problema na plataforma, por isso a gente teve que adiar ali e tudo mais. Mas, então, o 6 em 7, ele consiste nisso, porque são 7 dias de vendas. E aí, nesse dia, você tem que bater, tipo, tenta bater os 100 mil. Só que, assim, pra chegar no 6 em 7, uma pessoa que tá saindo do zero, é muito difícil ela já no primeiro ela bater 6 em 7, a não ser que ela tenha já uma audiência e uma demanda reprimida. Que aí é fácil, tipo, entre aspas, que ela vai só colher aquela demanda. Agora, uma pessoa que tá começando do zero, pô, vamos supor que eu sou, sei lá, eu sou o melhor padeiro que já existiu no Brasil. Só que eu nunca botei a cara na internet. Ninguém nunca te viu. Geralmente a métrica, assim, que a gente considera é uns 7 a 8 lançamentos até eu fazer o meu primeiro 6 em 7. Então eu vou fazer uns 6, 7, 8 lançamentos ali, mesmo processo, repetindo o processo, até chegar no lançamento de 6 dígitos. E aí, no caso desse lançamento que eu tava te falando, por exemplo, você vê o nível de escalabilidade que é. A gente tá com 4... A gente abriu a empresa em julho. Então, nós estamos em novembro, 4 meses. Então, a gente tá com 4 meses de empresa e a gente já faturou, nesse tempo, quase 2 milhões de reais já. É mesmo? Entendeu? Na verdade, a gente passou disso já. Deixa eu fazer as contas aqui. Primeiro... a gente passou já. Na verdade, já faturamos mais de 2 milhões de reais. Aí, obviamente, essa Qual que é o fatia... tamanho da sua equipe lá? Quantas pessoas vocês estão? Nós temos eu, meu sócio, um editor de vídeo, um designer e um web designer. Enxuta a operação? Enxuta, operação enxuta. Porque eu e meu sócio dominamos as partes mais importantes do processo, que é copy e tráfego. E aí a estratégia nós desenvolvemos juntos. Meu sócio é o melhor gestor de tráfego que eu conheço. Como é que chama o seu sócio? Vitor Luiz. Abraço. Tá convidado pra próxima. Vem aqui também, viu? Já descolei aqui pra você, Vitão. E aí o Vitor é um cara fora da curva, pra você ter ideia. Eu tenho 30, né? O Vitor tem 22 anos. É mesmo, O cara. Vitor tem 22 anos. A história dele é foda. O Vitor é um cara que eu admiro muito. Eu falo, mano, você é... Uma criança, 22 anos. Você é 8 anos mais novo que eu, mas eu aprendo com ele, assim, todos os dias. É um cara muito fora da curva, assim, um foco, assim, uma visão mesmo de crescimento de vida. Ele tem 22 anos, é casado... Quantos anos, Vitor? Não lembro agora, mas ele casou, tipo, acho que com 19 anos. Ele saiu de casa com 18, com a mão na frente e outra atrás. Não tinha nada, assim. Falou, vou sair de casa, não sei como eu vou fazer, mas eu vou sair. E aí ele começou a trabalhar de graça, assim, pra ir aprendendo digital e tal. E, enfim, o cara tá gigante hoje. E aí... E ele é o cara do tráfego. Ele é o cara do tráfego e a gente faz a estratégia junto. O Vitor saca muito estratégia também. Um cara muito inteligente, assim, pra pensar a estratégia. E aí a gente casou por isso, porque a gente trabalhou em vários projetos juntos, só como eu como copy, ele como tráfego. Só que em todos esses projetos, muitas vezes a gente atuava mais como estrategista do que os próprios estrategistas e os especialistas do projeto. Aí foi a hora que a gente caiu na real e falou, mano, a gente sabe mais que muita gente, né? Então vamos juntar aqui, vamos começar a fazer o nosso. A importância das boas parcerias, né? Boas parcerias, exatamente. É fundamental para qualquer negócio. Saber com quem você tá exatamente, viajando, né? Exatamente. E somos personalidades complementares também. Porque eu sou um cara mais diplomático, assim, mais tranquilo. E o Vitor é um cara mais incisivo. Mais colérico. Então é aquela parada do morde e assopra, assim. O Vitor é o cara que, pô, quando precisa ser mais incisivo ali, ele é. E eu sou o cara mais da diplomacia. Quando precisa ser mais tranquilo ali, eu sou. Então a gente tem um equilíbrio bacana, assim. E uma amizade que a gente construiu, né? Acho que nasceu a primeira amizade antes até da gente fazer qualquer outra coisa. Funciona, né? É o mesmo objetivo, os mesmos sonhos, né? A gente quer chegar no mesmo lugar. E aí o poder do lançamento, ele tá nisso, nessa geração de caixa rápida, assim, nessa explosão de caixa. E por isso é importante você ter seus processos de lançamento muito bem alinhados. Porque o que acontece muitas vezes? O cara sabe colher demanda, mas ele não sabe gerar demanda. O que é isso? É o que eu falei, o cara tem uma audiência, ele lança, colhe ali, mas aí o próximo lançamento dele já era. E o que a gente trabalha na V3X é escalar os nossos experts. Então a gente quer pegar eles, escalar o lançamento, um lançamento maior que o outro. Mas aí não entra no tal do perpétuo? Qual que é a diferença que seria o perpétuo? Eu vi muitos vocês falando perpétuo, do lançamento. Tem alguma diferença você ficar lançando sempre do perpétuo? Qual que é a diferença? O perpétuo, basicamente, é como o nome diz, é você vender... você não fecha carrinho, você tá sempre vendendo, entendeu? Você não fecha carrinho, suas vendas estão sempre abertas. Aí é um trabalho diferente. O modelo de negócio, ele é o mesmo.
Ele é tipo venda de infoproduto ali. Só que a gente tá aberto, Só que é uma estratégia diferente. Você vai trabalhar outros gatilhos. Exatamente. O Perpétuo, ele tem uma estratégia diferente do lançamento. Porque o lançamento, o maior gatilho que envolve é a escassez. Então, você faz todo um processo para tipo, gerar essa escassez e a pessoa comprar ali naquela abertura de vendas. O Perpétuo, ele tem um processo de convencimento e de renovação. Então, você tá todo dia aparecendo para aquela pessoa até que ela compre de você. Então, você aparece para ela uma vez, aí você faz remarketing, que a gente chama, que é aparecer de novo para quem você já apareceu. Até... Tem uma hora que eu morro de ódio desse negócio de remarketing. Você vai lá, pesquisa um armário. Você clica no negócio e aparece só isso pro resto da vida, Todo dia né? aparece o tal do armário, a mesma loja, o cara fica te perseguindo. Exatamente, isso é o remarketing. E aí, vendendo perpétuo é isso. Aí, tipo, o cara tem um curso que ele faz um anúncio. Aí, tipo, você viu ali... Enquanto você não comprar, eu não vou te largar. Aí, tipo, aí você clicou, aí você não, saiu. Só que aí depois ele fica aparecendo pra você até com a hora, tipo assim, alguma coisa vai te pegar e você vai comprar, entendeu? Então, o trabalho do perpétuo é mais ou menos esse. Por que que a gente gosta mais de lançamento, eu e o Vitor? Exatamente porque a gente acha que é muito mais escalável, entendeu? O faturamento que eu consigo ter com perpétuo, com lançamento, perdão, fazendo ele bem feito, como eu falei, ele é muito maior, mas assim, muito maior mesmo. O retorno é melhor, então. É muito melhor e eu desafio qualquer pessoa a me provar que eu consigo fazer mais dinheiro com perpétuo do que com lançamento. Os dois sendo bem feitos, não dá. Sabe por quê? Porque quem faz perpétuo faz lançamento. O maior cara no Brasil hoje que faz perpétuo e que vende produto ensinando as pessoas a fazer perpétuo, ele faz lançamento também. Inclusive agora, ele fez um lançamento recente agora de Black Friday e tal, que a gente comprou, eu e o Vitor compramos o produto dele, que ele fez uma oferta de lançamento para vender acesso vitalício aos cursos dele e tal. E eu e o Vitor compramos, é um cara muito bom, assim. O nome dele é Leandro Ladeira, posso até falar aqui, um cara que eu admiro demais, sou muito fã. Ele é um exímio copywriter, é um cara muito competente e o curso dele chama... Leandro Ladeira. Ele é o cara que lançava, olha aí o lançamento de novo, ele é o cara que lançava a Kátia Damasceno. Não sei se vocês conhecem ela, uma sexóloga. Isso. Eu trabalhei com o Rui. Isso, e o Rui é sócio do Ladeira, ele é gestor de tráfego do Ladeira. Exatamente. Então, assim, ele fazia lançamentos e ele faz lançamentos para vender o produto dele para quê? Para gerar picos de vendas. Porque ele vende ali no perpétuo, sei que ele tem um bom faturamento, mas são os lançamentos que, tipo assim, faz o boom de caixa dele toda vez. Né? Porque gera esses picos de venda. Então, são estratégias que, inclusive, elas não são inimigas, assim, elas não são incompatíveis. Você pode fazer perpétuo e fazer lançamento. Só que no modelo que a gente trabalha, a gente entende que tem mais força fazer só lançamento. E como a gente tem um processo muito bem estabelecido, a gente consegue ter escala e previsibilidade. Inclusive, por exemplo, semana que vem eu e o Vitor vamos sentar e a gente vai definir a agenda de lançamento de todos os nossos experts para 2024. E aí a gente já vai ter uma agenda do ano inteiro. Então eu consigo ter previsibilidade e quando o trabalho é muito bem feito e executado, escala, que é o mais importante, que é você não regredir, é você continuar crescendo até você chegar ali num teto, vamos dizer assim, que é onde o seu lucro começa a bater na parede. Porque platô, às vezes, você alcança aquele platô ali. Isso, porque às vezes o ROAS diminui, que eu te expliquei, mas o lucro tá aumentando, né? Então, por exemplo, às vezes tem um lançamento que eu invisto 100 mil e vendi 1 milhão. Pô, eu tive um ROAS de 9. Tá, beleza. Aí, um outro lançamento, eu investi 500 mil e tive 2 milhões. Faturei 2 milhões. O ROAS foi menor, só que eu tive 1,5 milhão de lucro. No outro eu tive 900 mil. Mais. Então, enquanto o lucro cresce, tipo assim, dane-se, a métrica mais importante é essa, entendeu? Aproveitando, você falando de manter sempre em alta, em buscar sempre estar aquecido e tal. A gente vê muito na internet aí as pessoas buscando o tal do viral, né? Todo mundo quer viralizar. Assim, isso é bom ou é ruim? Depende. A resposta depende do que você faz. Se é uma página de fofoca, se você for uma página de fofoca, por exemplo, é bom, entendeu? Uma empresa uma corretora de seguros, um advogado, um psicólogo. Então, o raciocínio que eu ia construir é exatamente esse. Tipo assim, porque eu falo que depende e se você for uma página de fofoca vai ser sempre bom. Porque o objetivo da página de fofoca é ter isso, qualquer tipo de gente ali dentro pra acompanhar os conteúdos deles e dane-se. Agora, por exemplo, é interessante... Sei lá, vamos pegar essa especialista que eu falei, ela fala de cílios. Aí imagina um dia que ela participa de um podcast, aí tem um corte dela falando de política. Aí ela dá uma opinião política, fala não sei o que, ela viraliza. Pá, dá 10 milhões de visualizações, ela ganha 20 mil seguidores numa lapada, assim, tipo... Que se adiantou ela trazer esse tanto de gente pra base dela? Vai comprar dela? São mulheres que querem aprender extensão de cílios? Mulheres que têm potencial pra aprender extensão de cílios? Não tem. Então, viralizar por viralizar é uma coisa mais, assim,
sem sentido que existe, entendeu? Então, e aí, explica um pouquinho melhor isso aí, a diferença da pessoa que segue, da pessoa que só segue, daquela que consome. Porque não necessariamente você tem lá 20 mil seguidores, quer dizer que você tem 20 mil consumidores. Exatamente. Eu costumo dizer que seguidor ela é uma métrica Mas de... todo mundo tá atrás do seguidor, né? Isso. Começa assim. Exatamente. O seguidor por si só, ele é uma métrica de vaidade, né? Porque é exatamente isso que você falou. Nem todo mundo que segue é consumidor. É uma coisa totalmente Eu distinta. acho que um percentual muito pequeno, né? Exatamente. Por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui Vamos pegar essa especialista que fica fácil de ilustrar, que a gente já falou dela. Ela vende curso de extensão de cílios. Tá. Se ela um dia anunciar que tá vendendo curso de finanças, de investimento para a base dela, tipo, a probabilidade é que ninguém vai comprar dela. Ela tem lá 150 mil seguidores, mas ninguém vai comprar, entendeu? Porque o importante é você trazer para sua base seguidores, no caso, mas que são público-alvo daquilo que você trabalha, né? Que é aquele pilar que eu falei mais cedo da importância do público estar alinhado com a sua Roma, que a gente pode falar daqui a pouco também, vou explicar o que é Roma. Mas é isso, é você trazer para sua base o que você tem que buscar, todo mundo que quer vender através da internet, precisa buscar trazer seguidores que estejam alinhados com a promessa, né? Que a Roma é basicamente isso, em palavras mais simples, a Roma ela é tipo a promessa, é onde você quer levar aquela pessoa, né? Por isso que a gente fala, todos os caminhos levam a Roma, que tipo, é onde o seu produto, a sua solução, no seu caso, por exemplo, que vende um serviço, aonde ela vai levar aquela pessoa. Então, não adianta trazer pessoas que não estejam alinhadas com isso, entendeu? Então, por isso que existe essa diferença entre seguidor e consumidor. Aí é que tá. Eu sou muito resistente com mídias sociais. Então assim, o meu pessoal não tem Instagram, nunca fiz, não tem vontade de ter, enfim. E a gente sempre ouve assim, não, você tem que ter. Tem por quê? Eu tô com, não vou falar a minha idade aqui, mas eu tenho uma quantidade X de anos aí, né? Tô vivendo bem, tá tudo tranquilo, tudo certo. Tudo certo, né? Viveu até aqui. Mas assim, pra empresa eu já achei importante. Porque acho que foi até esse Érico Rocha que eu vi um vídeo dele falando, questão de largura e profundidade, né? Você tem que ter, tá lá nas mídias sociais, na internet, largura, você ter muito conteúdo para colocar lá, para se expor, para as pessoas te conhecerem, e de vez em quando você vai aprofunda naquele assunto que você é especialista, você vai mergulhar, exatamente. Né? As pessoas vão te entender mais. Mas nessa da largura, muita gente vai entrar ali, por exemplo, podcast aqui, muita gente vai ver e tal, beleza, mas não necessariamente vai virar consumidor, não tem problema, para mim tá ótimo. Né? É porque o objetivo aqui é gerar consciência, trazer conteúdos interessantes para as pessoas, mas quem está buscando seguidor, ele quer só o número de seguidores, porque ele acha que aquela quantidade de seguidores vai converter em venda, e não é assim. Isso. É o que eu falei, tipo, trazer seguidores por seguidores é uma métrica de vaidade. Até quando eu comecei no marketing digital... Tem gente que ainda compra seguidor até hoje, né? Existe compra de seguidores. E eu vou falar uma coisa polêmica que nem sempre a compra de seguidores é algo ruim, mas calma que eu vou explicar. Muita calma nessa hora quem tá assistindo que eu vou explicar. Mas, por exemplo, quando eu comecei no marketing digital, eu fiz um curso que chama Segredos da Audiência, de um cara chamado Samuel Pereira, um cara fantástico também. E eu lembro que quando eu tava assistindo um evento presencial dele, um exemplo que ele deu lá foi de uma menina que ela tinha, tipo, 2 milhões de seguidores, e aí ela fez uma camisa pra vender, e acho que ela vendeu, tipo, nem 10 camisas, sei lá, e foi um fracasso, assim. Então isso ilustra muito isso, que seguidor por seguidor é uma métrica de vaidade. 10 milhões não vendeu nada. Tipo, ela tinha muito seguidor, milhões, assim, 2 milhões, sei lá, e não vendeu. Camisa que ela tentou vender, não vendeu. E a polêmica, né, de comprar ou não seguidores. Por que eu falei que nem sempre, e no mercado digital é assim, tipo, nem tudo tem um certo, um errado, um pode, um não pode, sempre depende a resposta que a gente dá. Porque, por exemplo, existe um modelo de negócio dentro digital que é o dropshipping. O que é o dropshipping? É basicamente você vender produtos sem estoque. Então, você cria um site, aí você cataloga lá produtos que na verdade, estão dentro do AliExpress, uma loja do AliExpress, só que a pessoa que entra no seu site, ela não sabe disso. Aí ela entra lá, compra, aí você paga o fornecedor do AliExpress e ele envia o produto direto para essa pessoa. Então, você não precisa, tipo, mexer com estoque, nada. É como se fosse um intermediador. Você é um vendedor, na verdade. É basicamente isso. Você é um vendedor. E aí... Mas tem gente que ganha dinheiro com isso. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Eu tenho amigos que vivem disso e vivem muito bem. Sim. E onde entra a questão da compra de seguidores? Por exemplo, imagina que eu vou abrir uma loja nova agora. Acabei de abrir uma loja. Sei lá, vou abrir uma loja de brinquedo, né? Tô com meu filho pequeno agora, vou abrir a loja de brinquedo. Vou abrir lá o Joaquim Brinquedos.
Aí eu vou, compro o meu domínio, né, que é o site ali, o endereço, né, do site, compro meu domínio, crio meu site ali na plataforma, e tem toda uma estratégia, tipo, existe uma plataforma chamada Shopify, que é a melhor de todas pra você criar sua loja lá dentro, aí você faz todo o design ali da sua loja, faz um negócio bonito, bem feito, pá, tá lá, Joaquim Brinquedos, exporta, pega os produtos do AliExpress, coloca lá dentro com as ferramentas que a gente utiliza pra fazer isso, eu falo que eu já operei no dropshipping também. E aí, Você é beleza, você tem empreendedor, sua hein, bicho? loja. Eu gosto de diversificar, assim. Eu sou muito curioso, sabe? Então eu vejo um negócio assim, eu falo, vou testar. E aí, beleza, você tá com a sua loja bonitona. Aí, beleza, você vai começar a vender. Aí você vai fazer seu anúncio, né? Aí, tipo, beleza, o anúncio, você fez o anúncio lá, aparece lá a oferta, você mostra no brinquedo, esse brinquedo interativo, não sei o que, tal, tal, tal. A pessoa viu o seu anúncio. Dificilmente, a maioria das pessoas não vai comprar de cara. Muitas dessas pessoas que não vão comprar de cara, o que, que elas vão fazer? Clicar pra ver quem tá anunciando no Instagram lá que tá anunciando. Aí pensa, ela cai no Instagram que tem 2 4 seguidores, pessoas, 5 2 fotos. Ela, porra, esse cara quer dar golpe em quem? E às vezes você tá lá, honesto, querendo fazer seu trabalho, bonitinho e tal. Mas, tipo, já era. Mas esses seguidores comprados são pessoas reais Então, ou só conta? Como é que é isso aí? Aí, Só por curiosidade. então, as plataformas que geralmente vendem esse tipo de seguidores, eles falam, seguidores reais e tal, mas a verdade é que não é, que são contas tipo, que Se foram. fosse real, tava... São contas que cresceram ali com bot e tal e tudo mais. Mas aí é por isso que eu digo que depende. Então, aí o que você faz nessa estratégia do dropshipping? Você usa uma dessas plataformas e compra seguidores e bota lá dentro. Então, você pega e joga 15 mil seguidores lá dentro daquele Instagram que você acabou de criar. Aí é que tá, querendo ou não, tá enganando o consumidor também, né? Porque o cara vai olhar e fala, pô, tô achando que tem É uma muita forma, gente aqui, mas... exatamente, é uma forma de você, tipo assim, construir prova social, que a gente fala, só que, tipo assim, não é uma prova verdadeira, entendeu? E aí, mas essa é a estratégia que o cara do dropshipping utiliza. Então ele vai, tipo, comprar seguidores, botar lá, aí ele vai fazer umas publicações pra deixar a página bonitinha ali dos produtos Mas dele. dá pra saber também quando é Cara, comprado, não pior dá? que quando é seguidor de alta qualidade, que a gente fala, é muito difícil. É porque, mesmo? porque antigamente era mais aqueles seguidores que a gente fala, os seguidores árabes, né? Que você entra lá nos seguidores do cara, é só nome árabe. Aí você, pô, comprou. Aí hoje em dia não, hoje em dia tem como você comprar seguidores brasileiros, você consegue segmentar até por região, tipo assim, seguidores do estado de O Goiás. mercado vai São aperfeiçoando Paulo, mesmo. vai Até o mercado de aperfeiçoando. venda de nome tá aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando. Exatamente. Ela perguntou aqui, mas aí quando você vê o engajamento ali nas publicações e tal, você vê que é baixo. Exatamente. Aí é onde você pega que o Instagram, tipo assim, ele é um Instagram comprado ali e tudo mais, entendeu? Mas dificilmente, às vezes o cara só entra no Instagram, vê ele, pô, tem 15 mil seguidores, tem muita publicação, entendeu? Tá vendo o quê? Fazendo o quê? Tem muita publicação ali e tal, então tá tudo certo. E aí é isso, aí o cara ganha confiança, aí ele volta lá no anúncio depois e às vezes vai, pô, é uma loja séria e tal, ele vai comprar. Então por isso que, tipo assim, pô, comprar seguidor é bom? Depende, você vai fazer dropshipping? Se você fazer dropshipping, tipo assim, você pode fazer. Mas, aí, ó como que se ramifica as coisas. Ao mesmo tempo, beleza, você fez dropshipping, você tá fazendo ali. Você comprou seguidor para sua página, foi uma página que você não cresceu ela organicamente. Aí você perde algumas opções que você poderia ter, por exemplo, de remarketing. Você não pode fazer, por exemplo, um remarketing só para sua base de seguidores, porque é tudo comprado, entendeu? E se entram novos seguidores, você tem que fazer uma segmentação mais específica para atacar eles, porque se você só segmenta para todos, você vai pulverizar a verba que você tá pondo ali para anunciar, para jogar para gente que não vai comprar de você. Entendeu? Então tudo tem prós e contras, assim. Nunca a decisão ela é, tipo, simples de ser tomada. Entendeu? Você falou aí Você tinha falado do algoritmo, enfim, do bot, né? Do chatbot. Fala um pouco da inteligência artificial. Como é que ela pode ajudar, né, no marketing digital? Se para vocês acaba sendo ameaça, eu vejo hoje em dia as pessoas assim, vou fazer uma cópia ali. Vai lá no ChatGPT, como se o ChatGPT fizesse uma cópia decente, né? Exato. Mas tem gente que acha que faz. Cara, como que funciona a questão da inteligência artificial, né? Assim, muita gente acabou ficando com um pouco de medo quando ela chegou, tipo, pô, vai tirar minha profissão, não sei o quê. Mas, assim, a verdade é que se o cara for um bom profissional, vamos pegar copywriter, por exemplo. Pô, o cara que é um bom copywriter, ele pode ficar descansado, porque jamais a inteligência artificial vai substituir a criatividade do ser humano. Inclusive, o cara que assim a gente pensa, né? A gente imagina. Eu acho que dificilmente, assim, não consigo imaginar uma inteligência artificial sendo mais criativa e ter mais sentimento do que um ser humano consegue colocar. Eu acho que às vezes não é nem a criatividade tem, mas é o sentimento que um ser humano consegue colocar, a personalização tão absurda, extrema naquele texto, que a IA ela não vai conseguir desenvolver igual. E aí o copywriter que é inteligente, inclusive, ele aprende a jogar a favor da inteligência artificial.
Por quê? Porque, por exemplo, antes se eu precisasse estudar por exemplo, vamos supor que você me contratou para fazer copy para sua empresa. Eu vou estudar a sua empresa. Como que eu vou estudar? Pô, eu vou buscar referências, outras empresas, eu vou estudar. Qual que é o negócio? Eu vou ver, por exemplo, pesquisar livros na Amazon e ver o que pessoas que estão lendo aqueles livros comentam. Eu vou pesquisar vídeos no YouTube, ver os comentários, eu vou fazer esse tipo de pesquisa. Com o ChatGPT, eu consigo otimizar esse processo, por exemplo, de pesquisa, de entender quem é o público de cada empresa, de entender qual a dor específica de tal coisa. Às vezes eu preciso de uma informação dada, eu pergunto ali, tem isso, faço. Então isso otimiza o trabalho. Pô, eu preciso pensar numa headline. Eu cheguei mais ou menos numa ideia, não achei que tá legal ainda. Eu jogo lá e peço variações. Às vezes eu vou ver uma variação e falo, pô, tal. Então isso tudo otimiza o nosso trabalho. Então eu acho que a inteligência artificial, ela é muito mais um aliado do que uma ameaça para quem está dentro do digital e acredito que para as outras áreas também, pelo menos até aqui o que eu tenho visto. Inclusive tem profissões, né, novas sendo desenvolvidas por causa das inteligências artificiais. Por exemplo, se você abrir o LinkedIn agora, você vai ver que lá dentro do LinkedIn existe busca por uma profissão chamada engenheiro de prompt de inteligência artificial, um negócio assim. O que é esse cara de engenheiro de prompt de inteligência artificial? É um cara que as empresas estão contratando só para desenvolver prompts de perguntas prontas para você jogar na IA e ela te trazer respostas mais específicas. Porque o segredo da inteligência artificial não tá em você simplesmente jogar informações lá e achar que ela vai fazer milagre, mas tá em perguntar. Fazer perguntas certas, certa, né? Exatamente. A pergunta certa vai trazer a resposta correta para aquilo que você busca, para aquilo que você quer, entendeu? Então, o cara que ele sabe perguntar para a inteligência artificial, ele sabe extrair muito mais informação e muito mais aprofundada, assim, do que ele gostaria. Por exemplo, imagine que eu quero vender um e-book de adestramento. Aí eu posso abrir lá o ChatGPT e falar, ChatGPT, como me ajude a criar uma headline para vender e-book de adestramento. Aí, tipo assim, ele vai criar alguma coisa lá. Agora eu posso conversar com ele. O segredo, um hack que eu passo para todo mundo é fingir que você tá conversando com um ser humano mesmo. Então eu falo até oi pro ChatGPT. Eu falo, oi ChatGPT, tudo bem? Olha, é o seguinte, eu preciso... cria uma afinidade. Você cria uma intimidade ali. Então eu falo, oi ChatGPT, tudo bem? Olha, eu estou precisando desenvolver um livro digital sobre adestramento. O meu público é tal. A maior dor desse público é tal. O que mais incomoda desse público é tal. A maioria desse público tem esse tipo de cachorro, vive nesse tipo de lugar. Dou um monte de informação pra ele e fecha a pergunta. A resposta que ele vai me dar nessa aqui é muito melhor do que a resposta que ele me daria no... Escreva uma headline de um e-book de adestramento, entendeu? Você falando aí do ChatGPT fazer as perguntas certas, né? Aí eu não sei se é verdade ou não, mas eu li isso em algum lugar. Diz que no Brasil, você sabe qual foi a pergunta que mais fizeram pro ChatGPT? Você já viu isso, não? Como clonar cartão de crédito? Não. Rapaz, você deu ideia ruim agora aí. Não, mas... Aliás, eu até acho que alguém já deve ter perguntado. Então, isso aí, muito provavelmente. É aí que tá o segredo, o pulo do gato. Eu já fiz essa pergunta. Sério? Mas eu fiz obviamente, com fins meramente acadêmicos pra quem tá assistindo. Mas é porque realmente, falando sério agora, quando eu comecei a usar o ChatGPT, eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, pô, será que tem como o cara usar o ChatGPT pra fins ilícitos? Aí eu fui testar. Eu falei, pô, o ChatGPT gera um número válido de cartão de crédito, mas não tem. É muito interessante. Quando você pede isso pra ele, a resposta dele, que ele dá é tipo assim, sou uma inteligência artificial projetada pra tal coisa e eu não posso fazer esse tipo de coisa. Colocaram umas travas então, lá. Ele tem umas travas assim, tipo, lá dentro, sabe? Os palmeirenses vão achar ruim eu falar, mas o maior número de perguntas... O Palmeiras tem mundial. Acredita nisso, cara? Mas... Você pode perguntar qualquer coisa, né? É a hora que a gente vê se o conhecimento da humanidade, você vai perguntar se o Palmeiras tem mulher. Todo mundo sabe que não tem, gente. Você não precisa perguntar. Eu ia falar isso é uma coisa óbvia demais. Se você perder seu tempo perguntar isso, você sabe que não tem. Não tem. Tem aquele Mundial do Fax, né? O Palmeiras que mais tem é título por fax, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não sei quantos agora brasileiros não tem mais fax, aí nunca mais vai ter título mundial. Não é por WhatsApp, é título por WhatsApp agora. Palmeiras, me desculpem aí, viu? E vamos falar um pouquinho sobre o... Inclusive, eu fiquei muito chateado quando ganhou a copinha, né? Porque não tinha copinha também. Aí a gente... Você torce pra que time? Eu sou flamenguista. Eita, pô. Graças a Deus. Passei um pouquinho de raiva esse ano, mas ano que vem o Tite vai arrumar a casa. O importante é estar trabalhando, tô esperançoso. Né? A família tá bem. Tô esperançoso. Ano que vem vai ser um ano melhor. Falar um pouco aqui dos vídeos, né?
existe o tal do vídeo raiz e o vídeo Nutella. Como é que é essa diferença Isso. aí? O que é o Você vídeo? falou aí, né, do Érico Rocha, que ele fala da largura e profundidade, né? O vídeo Nutella e o vídeo raiz é basicamente para suprir esses dois elementos aí, né? Que a largura é exatamente aquilo que você falou, de alcançar mais pessoas ali com conteúdo mais raso, e a profundidade é exatamente para se aprofundar e mostrar que você é uma autoridade naquela área. O vídeo raiz e o Nutella é nada mais, nada menos do que isso. O vídeo raiz geralmente é um vídeo mais longo, ali de pelo menos 30 minutos, onde você trabalha algum assunto, um tema de forma mais aprofundada. E o vídeo Nutella são cortes, geralmente, desse vídeo longo, ou vídeos mais curtos mesmo, de até... Eu gosto que sejam até 3 minutos ali, não tem um tempo... Perdão, não tem um tempo específico, mas eu gosto de fazer até 3 minutos, que é mais que isso já fica um pouco arrastado, né? Então são vídeos mais curtos ali para trabalhar algum assunto de forma mais rápida, mais superficial. Às vezes é uma pílula de conhecimento, eu gosto de falar, entendeu? E aí cada um tem a sua função, que é exatamente isso. O vídeo Nutella, ele serve para atrair mais pessoas ali, base. E aí a pessoa que gostar do seu conteúdo, ela vai procurar o seu vídeo raiz, que é onde ela tipo, vai querer aprofundar naquele assunto que você tá falando. Aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: não sei se você tem métrica lá, mas as pessoas hoje param para ver um vídeo de meia hora, cara. Tipo assim, sensação que eu tenho, né? Tem uma matéria da Super Interessante agora falando sobre a morte da atenção. Aham. As pessoas não têm mais paciência. Uhum. E eu achei um dado interessante lá, que coloca assim, os filmes antigamente tinham cenas de 40 segundos. Então, um corte era de 40 segundos. Aham. Hoje é metade do tempo, 20 segundos. Uhum. Então, por quê? Porque ninguém tem paciência mais para ficar vendo uma cena ali demorada, arrastada. Uhum. E assim, o vídeo raiz que você tá falando aí, meia hora, o cara vai lá e acelera ele, põe na velocidade 2 vezes, 1,76, eu faço isso direto. Então, mas o fato de botar o vídeo mais acelerado é diferente você não assistir o vídeo, concorda comigo? Porque assim, tem o conteúdo longo, ele precisa de fato ser um conteúdo que gera algum tipo de valor, que seja útil para pessoas, senão realmente ela não vai se prender naquilo Mas eu de tô forma falando até a alguma. questão da copy, né? Fazendo essa Aham. comparação, né? O que o cara vai falar nesse vídeo de meia hora? A comparação que eu faço é a seguinte: professor, antigamente chegava em sala de aula, escrevia no Aham. quadro lá, por que a aula tinha 45 minutos? Sim. Tinha que parar, escrever, tarará. Aham. Hoje em dia não, ele não precisa ficar escrevendo toda hora o mesmo tema lá. Então ele vai lá, joga no PowerPoint, pronto, tá lá e vai explicar. Então, mas, O vídeo raiz, eu acho que o cara pode fazer, pode dar uma enxugada também, mas não? o vídeo raiz, ele nada mais, nada menos é do que isso. Ele geralmente é uma aula, entendeu? Só que por que tipo, ele ter mais de 30 minutos é interessante? Primeiro porque dificilmente você vai trabalhar com profundidade um assunto Menos de meia sério, hora, menos de né? meia hora. E segundo porque é bom porque isso gera os Nutellas também. Então, um conteúdo raiz, ele gera vários Nutellas, que são os cortes, que a gente pega às vezes esse conteúdo maior, faz os cortes dele. E, É o que acaba a gente transforma fazendo no aqui, Nutella. né? Os E aí, cortes até aqui. importante isso também, tipo, ter o feeling de edição, né? Que a gente falou hoje mais cedo. Que às vezes, tipo, o cara pega um vídeo longo dele, joga pra um editor qualquer, aí, tipo assim, tem 30 minutos. Aí o editor vai e joga pra ele. Não, eu te entrego 10 cortes de 3 minutos. Aí você pega os cortes, tipo assim, o cara começa a falar um negócio, a hora que ele vai entrar no ponto-chave, Vai tipo, concluir, corta, aí vem o outro corte começando a conclusão do anterior e aí para no meio de novo. Então, assim, é muito importante que o corte, a maior regra que ele precisa respeitar é que ele precisa começar e terminar um raciocínio. Então, tipo, não importa se ele tem 1 minuto, 2 ou 3, eu não gosto que seja muito mais que 3, mas ele precisa começar e terminar um raciocínio. Mas nas plataformas não tem definido lá um tempo máximo? Hoje em dia você consegue já, até esse tempo de vídeo. Inclusive, é uma tendência que tá tendo no mercado agora, das plataformas optarem por vídeos um pouco mais longos, sabia? O TikTok, por exemplo, ele já, se eu não me engano, ele já não monetiza mais vídeos com menos de 1 minuto. Então, para você ter um vídeo apto a monetizar lá no TikTok, ele precisa ter mais de 1 minuto, entendeu? Porque às vezes, tipo, tava acontecendo muito isso, tipo, pô, milhões e milhões de pessoas viralizando com um videozinho de 10 segundos, uma dancinha de 15 segundos, né, e tal. E aí o TikTok, ele percebeu a necessidade de que, se ele ficar, tipo, só com esse tipo de conteúdo, ele vai morrer. Então ele quer trazer produtores de conteúdo reais para dentro da plataforma, que tem conteúdo de fato para entregar para as pessoas. Aí eles começaram com essa regra, que o vídeo ele precisa ter pelo menos 1 minuto e para o vídeo ser monetizado, a pessoa precisa assistir, se eu não me engano, pelo menos 7 segundos do seu vídeo, um negócio assim. Tem um tempo mínimo. Você falando aí, essa matéria super interessante, fala exatamente isso. O TikTok foi o que descobriu fazer os vídeos curtos ali e tal. E aí os caras começaram a voltar atrás. Não, vamos fazer vídeos mais longos. Quiseram fazer vídeos de 10, 15 minutos. Não funcionou. Exato. Eles acharam um meio termo ali. Aí a importância de saber escolher a plataforma certa para entregar seu vídeo também. Porque aí, de fato, um vídeo de 15 minutos no TikTok não vai... Muito difícil ele vai virar. O TikTok é o próximo Instagram? Não, acho que são redes sociais bem diferentes, assim. Pelo menos a visão que eu tenho atualmente é que são bem diferentes, assim. O TikTok, ele é para quem busca um conteúdo mais raso ali, superficial.
Instagram, eu entendo que ele é mais um conteúdo um pouco mais de mais qualidade ali, até o público, assim, um pouco de mais qualidade. E aí tem o YouTube, que é o suprassumo do conteúdo, que aí por isso que foi saber escolher a rede. Aí, por exemplo, com os nossos experts lá na V3X, os conteúdos raízes, né, que são os longos, é sempre, tipo, na maioria dos casos, na verdade, é YouTube. Então, tipo assim, é uma aula que a pessoa dá no YouTube. E aí a gente transforma os Nutellas, faz os cortes, e aí sim a gente joga no Instagram os cortes, entendeu? Mas falando um pouco do Instagram aí, não tá, assim, nós até já falamos um pouco sobre isso, tá saturado, não? Assim, todo mundo sendo bombardeado o tempo todo com oferta, com produto, com isso, com aquilo, não enche o saco, não? É por isso que eu falo o que eu trouxe lá no início do nível de sofisticação de mercado. O Brasil, ele tá chegando num nível, assim, de tá próximo de estar no mais alto possível. Que é exatamente isso, das pessoas estarem acostumadas já a receber ofertas o tempo inteiro. Por isso que o comum e o simples, ele já não vende mais. O cara hoje precisa de um esforço muito maior para ele chamar a atenção, para fazer mais coisas e tudo mais. Inclusive, tem um estudo recente que eu acompanhei, que, se eu não me engano, o tempo de foco, assim, tipo, que uma pessoa tem hoje pra assistir alguma coisa assim, tipo, depois de 8 segundos ela já começa a perder o foco dela. E aí eu vi que essa matéria fala do foco de um peixinho dourado, que o foco de um peixe é de 9 segundos, 10, é maior que o do ser humano já. E então é cada vez mais difícil, tipo assim, você prender a atenção da pessoa, você realmente conseguir. E de fato, eu não acho que isso é porque, tipo, o Instagram está saturado. É porque ele virou meio que parte da vida das pessoas, assim, sabe? É difícil imaginar o futuro sem rede social, feliz ou infelizmente, não sei, entre vários conceitos filosóficos aí nisso, mas eu não consigo imaginar a vida mais. Por exemplo, meus pais também não têm Instagram. Mas eu, por exemplo, tenho e dificilmente eu imagino meu filho, a geração dele, não já tem, nasce, entendeu? na verdade, o Joaquim já nasceu conectado. Né? Entendeu? A gente falava no Brasil, o Brasil era o país do futebol porque as crianças nasciam com a bola no pé. Bola no pé. Agora já nasce com celular, né? O Brasil, se eu não me engano, depois dos Estados Unidos, é o primeiro país que tem maior número de usuários no Instagram. É o quinto no mundo em aparelhos, em smartphones, tablets, né? Exatamente. Perto da China, Índia, Estados Unidos e outro que eu não lembro bem. Mas assim, você pensar bem, tem mais celular que gente. Tem 200 e tantos milhões de aparelhos ativos. Quantas pessoas têm vários celulares? Ativos, né? Não é assim, tem um aparelho que tá largado. Não, o aparelho é ativo. Conta ativa. E é assim, loucura, você só pra falar em um. Só lá na empresa, por exemplo, eu tenho meu número, o Vitor tem o número dele e a gente tem outros 3 números, que são pra fazer disparo de mensagem de WhatsApp quando a gente tá em lançamento. Aí quando a gente pensa nisso, faz sentido, né? Se pensar bem, até pouco, 200 e poucos milhões de contas ativas, né? Você tem as empresas que têm as contas delas também que fazem isso, né? E essa questão do Instagram também, aí entra a parte do cara se especializar cada vez mais nas estratégias de, tipo assim, de venda mesmo através do digital, né? Por exemplo, um bom copywriter hoje, o maior desafio dele é exatamente esse. Por exemplo, no anúncio, ele saber conquistar a atenção dessa pessoa, né? Você perguntou pra mim mais cedo, o que é uma copy boa, né? Então, a copy boa é uma copy que vende, porque o objetivo da copy é essa. Mas, assim, pensando em estrutura de copy, existem 4 elementos, assim, que são fundamentais e não podem faltar numa copy. Várias pessoas trazem outras denominações, mas eu gosto de falar isso porque é a mais simples e que você não vai esquecer. É o modelo AIDA. A-I-D-A. AIDA. Atenção, interesse, desejo, ação. É isso. Uma copy tem que ter isso. Ela tem que chamar a atenção, despertar o interesse da pessoa, gerar desejo e chamar para ação. Entendeu? O call to action, né? Exatamente. Chamada para venda. Action. Exatamente. Então, toda copy tem que ter isso. Aí, o que acontece? Cada vez mais é mais difícil, tipo, você chamar a atenção da pessoa, porque ela tá passando stories ali, tá, então tem que ser uma parada muito, muito diferente. E aí, por exemplo, eu quando vou escrever minhas copies para anúncio, que é onde eu tenho menos tempo para convencer a pessoa, eu tento utilizar um recurso que é chamado quebra de padrão, que é exatamente isso. Por exemplo, a pessoa tá passando os stories, tem meio que um padrão que ela é acostumada ali. Ela já espera algo. Quando eu quebro o padrão, eu consigo o primeiro pilar, que é chamar a atenção. Aí o próximo pilar é eu gerar interesse, despertar o interesse dessa pessoa. Aí o que eu preciso fazer? Às vezes, tocar num assunto que seja interessante, por exemplo, uma dor dela, um problema que ela tem ou algo muito diferente. Aí desejo, é exatamente o próximo passo. É eu fazer com que ela desperte o desejo daquela solução possível que eu estou oferecendo. E aí é chamada para ação, que é como eu entrego a satisfação desse desejo dela, entendeu? Então, no anúncio, que é uma coisa muito pequena, quer dizer, é 30 segundos, mas a gente tem que fazer tudo isso. Aí é onde eu brinco com meus especialistas, que eu falo, aqui você caiu na mão de um caboclinho diferente, porque eu boto esse pra plantar bananeira, pra sair na rua batendo panela, e por aí vai. Essa expert de cílios mesmo, um dos criativos dela, quando a gente fala criativo, são os anúncios, né?
Um dos criativos dela que mais performaram bem é um criativo que ela começa na porta do estúdio dela batendo panela na rua, assim. É mesmo. E aí, tipo, pô, foi, pô, se uma pessoa batendo panela na rua chama a minha atenção, no anúncio vai chamar também. E aí o criativo basicamente é assim, ela batendo panela, extensão de cílios, quem quer fazer extensão de cílios? Aí, tipo, a pessoa que tá vendo aquilo acha engraçado, pô, chama atenção. Aí já corta pra ela falando, fala, amiga, você ainda tem dificuldade de captar clientes pro seu negócio, não sei o que, tal, blá, 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 seu salão tá vazio por isso, isso, isso. Aí, tipo, tô com a dor, despertou interesse. Aí vem um desejo, ó, em tal e tal dia eu vou realizar um evento chamado tal, onde eu vou te ensinar isso, isso, isso e isso. Pô, o desejo foi, ativei o desejo dela. Aí, pra se inscrever, é gratuito, a única coisa que você precisa fazer é tocar nesse botão e eu te espero lá. Pronto, fiz a chamada pra ação. Cumpri todos os papéis, a pessoa vai assistir, vai despertar interesse, vai gerar desejo, ela clicou, ela já cai na página de captura. Falando assim, parece fácil demais. Parece fácil. Tranquilo, qualquer um dá conta de fazer. Eu vou começar a bater panela. Parece fácil, mas é isso. Meus experts já passaram cada coisa comigo que, nossa senhora. Falando um pouquinho da chamada pra ação, não é da sua época, você não vai lembrar. O Bottini, eu acho que ele era até da Polishop. Um dos vídeos dele, ele fala isso, que ele começou a perceber o seguinte, quando ele começou a falar, compre agora, as vendas dispararam. Porque ele fazia propaganda, panela, não sei o que, parará, beleza, vendia um ou outro, né, ligava e tal. E aí um dia ele começou a falar, ligue já, compre agora. E aí, assim, o telefone começava a tocar, né? Porque às vezes, é o tal da história, né? A pessoa precisa só do empurrão para justificar a compra dela. E a chamada para ação. Muitas vezes, eu percebo isso, processo de venda, nos anúncios, né? A chamada para ação, ela é negligenciada. Né? O cara faz tudo bonitinho e tal, mas a chamada para ação, esquece. É um erro grotesco, certo? Porque, tipo, não adianta nada você... É basicamente isso que você falou, não adianta nada você chamar atenção, despertar interesse, gerar desejo e fica nisso. Imagina, esse mesmo anúncio que eu falei, tipo, você tá tentando tal problema, não sei o que, mas calma que eu vou te ajudar, porque eu vou fazer um evento online gratuito, onde eu vou te ensinar isso. E aí? Né? Aí, tipo, a pessoa foi embora, tchau. Agora você fala, pra você participar, só o que você precisa fazer é clicar nesse botão aqui e eu te vejo lá. Então toca aqui e eu te vejo lá. Pronto. É sempre no modo imperativo que eu coloco essa comparação que eu ia fazer. É no imperativo, entendeu? Então é tipo assim, toca aqui e eu te vejo lá. Pronto. A comparação que eu ia fazer é o vendedor, né? O presencial, quando ele faz a pergunta que não pode ser feita, né? Uhum. E aí, vamos fechar? Vamos fechar. Não, meu amigo, essa pergunta você não faz nunca, Exatamente. né? Você tá induzindo o cara a falar não. Tem um princípio de copy que eu trago comigo também, que é o seguinte, eu nunca faço uma pergunta pra uma pessoa que ela vai responder algo que eu não queira. Então, tipo assim, até minha esposa brinca muito com isso que eu falo. Tipo assim, como copywriter, o meu ofício é, entre aspas, manipular o comportamento da pessoa pra ela chegar onde eu quero. Então, eu faço perguntas... Manipular não, conduzir. Conduzir. É porque a pessoa, às vezes, pega manipular com um tom pejorativo, né? Conduzir a pessoa pelo caminho que eu quero pra ela chegar onde eu quero. E então eu preciso fazer perguntas pra ela que ela não vai responder algo que eu não queira, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, você quer comprar esse relógio aqui? Você pode simplesmente falar não. Por entendeu? Que eu vou comprar? Então, tipo assim, quando eu conduzo um processo de copy com a pessoa, até, por exemplo, quando eu faço reuniões de fechamento com o cliente, um cliente de copy quer fechar comigo, vou fazer uma reunião de fechamento com ele, eu tento fazer perguntas que eu consiga evitar ele de responder não, porque é uma parada do aspecto psicológico também. A neurociência fala que uma vez que a pessoa responde sim pra você, ela tá mais apta a responder outro sim e mais. Então, quanto mais sim você consegue extrair da pessoa, mais você consegue... Vai no automático, né? Exatamente. Agora, se ela começa a responder não, esquece. Já tá fechado. Já você reverter é muito mais difícil. Exatamente. Falando de a Yara perguntando aqui, né? Você já respondeu essa pergunta. Serve o lançamento, serve para qualquer tipo de produto ou para serviços também. E nós falamos de saturação, mas você contou uma história mais cedo que eu achei interessante, né? Do rastreador. Conta essa história aí pra gente. Então, a gente tava conversando... Ainda dá pra ganhar dinheiro com rastreador? Como é que é? A gente tava conversando mais cedo, né? Falando sobre o mercado, né? Do mercado digital tá saturado ou não. Eu falei que não tava, né? Tipo, acho que tá longe de estar. E quando a gente fala de mercado, a gente fala de produtos também, né? Então, às vezes tem alguns produtos, seja ele infoproduto, produto físico ou serviço, que a gente pensa, pô, mas essa área tá saturada, isso aqui tá saturado. Mas não, o que satura é sempre oferta. Produto não satura.
E aí a maior prova que a gente tem disso é essa história que eu te contei hoje mais cedo, que é desse rastreador, né? É um cara que operava no dropshipping, que eu expliquei aqui mais cedo, né? Que é venda sem estoque. E ele simplesmente resolveu vender um rastreador veicular. Montou uma loja para vender rastreador veicular na internet. E aí, tipo, qualquer pessoa em sã consciência poderia olhar e falar, pô, mas vai vender rastreador? Tipo, qualquer que eu vou ali no camelódromo, vou ali na feira e compro um rastreador, vou ali na loja, compro baratinho e tal. E o cara simplesmente vendeu mais de 2 milhões de reais desse rastreador. Só que qual foi a estratégia que ele utilizou? Ele entendeu exatamente isso, que, pô, o produto tá saturado? Não, a oferta tá saturada, porque todo mundo que vende rastreador, com perdão da redundância, vende o quê? Rastreador, vende rastreamento veicular, vende você saber onde o seu veículo está. É isso que as pessoas vendem. Qual que foi a ideia que esse cara teve? Ele começou a desenvolver um branding pro produto dele, e esse branding envolvia um público feminino. Então, basicamente, ele não vendia o rastreador, ele vendia para mulheres um meio de descobrir se os esposos estavam traindo elas. E aí, segurança do casamento. Exatamente. E aí, no final dessa comunicação, né, o processo que envolvia essa venda era a comunicação, tipo assim, de que ele ensinava a pessoa a instalar o rastreador no veículo do marido, e era o rastreador dele, e aí no final ele vendia o rastreador. Então, tipo, é genial essa ideia. Porque, tipo assim, pô, ele implantou toda a sementinha ali na cabeça da pessoa. Um monte de marido não deve ter gostado dessa ideia dele, não. Não deve ter gostado, viu? Um monte de casamento deve ter acabado com essa história. Com certeza ele destruiu muito casamento aí. Destruiu lares aí. Não, mas quem tá traindo que destruiu também. Exato. Bem colocado. Parabéns pela colocação aí. Enfim. E aí, enfim, e eu achei genial, tipo, quando eu soube dessa história, eu achei muito legal, assim, uma história que me ensinou muito por si só, porque é isso, ele conduziu a pessoa por todo o processo e implementou na cabeça dessa pessoa uma dor, talvez que ela não tivesse, uma preocupação que ela não tivesse. Nunca despertou para isso, né? Às vezes. E de forma sutil, ele inseriu o produto dele e, tipo assim, a venda no final é, tipo, meio que consequência, assim. Tipo, ele chega no final do pitch dele, quando a gente fala o pitch, é a apresentação da venda, né? Pra quem não sabe, ele chega no final ali e já tá vendida, a pessoa já tá comprada já. Ele só empurra o negócio e já era, entendeu? Essa frase sua eu achei bacana demais, né? A oferta tá saturada, mas a demanda não é. O produto tá saturado, né? Mas a oferta não satura, exatamente. Como você faz a oferta, como você oferece o produto. Exatamente. Né? O cara acabou criando um nicho que não existia, né? Exatamente. Vender rastreador para mulheres. Ninguém pensou nisso. Né? O cara teve essa sacada que eu achei genial. Exatamente. Estamos caminhando aqui já para o final. É pouco tempo para muito assunto, né? Assunto demais. Mas o seguinte, queria aproveitar a sua presença aqui. E claro, no final você vai, né, fazer sua propaganda, falar como é que as pessoas te encontram. Claro. Mas assim, direcionado para o profissional liberal, para o autônomo, PJ, que é o público que a gente direciona esse podcast aqui. Que talvez ainda não despertou consciência para trabalhar o digital, né? Assim como eu, né, tenho uma certa resistência, eu sei de várias pessoas aí que fazem só o arroz com feijão lá no Instagram. Certo. Pode ser que tenha surtido resultado, pode ser que seja eficiente, mas para você despertar a consciência dessas pessoas, como o seu trabalho pode ajudar essas pessoas, né? Por que é importante fazer o digital? Certo. Eu consigo resumir tudo isso em uma frase do Bill Gates, se eu não me engano, que ele fala assim, ó: no futuro só existirão 2 tipos de pessoas. Aquelas que fazem negócio online e aquelas que não fazem negócio. Eu acho que essa frase, ela resume tudo. Acho que é impossível a gente ignorar, né, o digital. Ele veio para ficar mesmo e a gente está só começando. Acho que tem muita coisa para acontecer, né? O nível de evolução da tecnologia, ele é cada vez mais exponencial, né? O tempo que demorava para uma tecnologia se desenvolver na década de 90 era 10 anos. Aí nos inícios dos anos 2000 era 5 anos, aí vai diminuindo para 1 ano. Hoje em dia, de um mês para o outro, a tecnologia ela avança assim exponencialmente. E aí existe uma outra frase que eu gosto também, que é o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, Perfeito. Acho que é basicamente essas 2 reflexões que eu trago para quem ainda não tá no digital. Porque ele veio para ficar e você pode, tipo, ignorar ele por um bom tempo, mas vai chegar um ponto que você não vai... As consequências que isso vai te trazer serão impossíveis de serem ignoradas. E eu acho que é isso, o futuro... Ele tá no digital, seja você de um negócio mais tradicional ou do mercado digital propriamente dito, obviamente, mas o digital, ele é um facilitador. Eu acho que as pessoas tinham que começar a enxergar o digital como um facilitador, como um amigo e não um inimigo.
comigo, por exemplo, você não tem Instagram pessoal, mas você viu essa janela de oportunidade, essa necessidade de pôr sua empresa, o seu negócio, que é uma pessoa também, por isso uma pessoa jurídica dentro do digital. Então, eu acredito que seja isso. Eu realmente acho, por exemplo, as pessoas em determinadas áreas, assim, às vezes pode fazer sentido para ela não ter um Instagram e tá tudo bem, mas às vezes a empresa dela vai precisar ter. Exatamente porque é onde está a atenção das pessoas. Hoje o maior ativo do mundo não é dinheiro, o maior ativo do mundo é atenção. Porque com atenção é que você consegue o restante das coisas. Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa. O digital, para quem quer trabalhar também com o digital, é um mercado muito bom, que ele traz de fato essa liberdade, assim, mas não é um mercado simples e fácil. É um trabalho como qualquer outro. Ele tem suas dores e delícias ali, mas ele é mais recompensador e escalável do que outras áreas. Eu acho que se eu, sei lá, tivesse ficado... Se eu tivesse passado, né, no concurso, por exemplo, de auditor da Receita Federal, eu não teria nem próximo, assim, do conforto que eu consigo ter hoje, da liberdade que eu tenho hoje, né? Até eu brinco isso com o Vitor. Esses dias o que a gente pagou de imposto da empresa no mês passado foi o salário que eu queria ganhar como Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, é isso. Eu acho que é o trabalho mesmo, assim. O trabalho, ele recompensa em como qualquer outra área. É questão de ter tempo também, porque a gente vive uma geração muito imediatista, que não consegue se frustrar, ouvir não, quebrar a cara. Tempo aqui é curto, mas eu tive empresas que eu quebrei nesse meio do caminho também. Tive um aplicativo ali da região da 44 que deu errado. E é isso, é sacudir a poeira, seguir em frente, aprender a se frustrar, entender que o mercado ele tem o tempo de maturação para você começar a crescer, mas ele é mais rápido que nas outras áreas. Você falando de quebrar aí, até aproveitando o gancho, né? Faz parte do aprendizado, né? Com certeza. A nossa cultura aqui no Brasil é mal visto. O cara quebrou e tal. Nos Estados Unidos é normal. Por quê? Você tentou. Exatamente. Né? É igual o jogador de futebol, né? Só não erra pênalti quem não cobra. Né? Então você cobra o pênalti, você vai errar também. Exatamente. E o importante do quebrar aquele negócio do Thomas aprender. Edison, né? Que ele tá fazendo a lâmpada. Exatamente. Tentou 99 Imagina, vezes. O cara é fracassado. Não, ele tentou. Eu aprendi mais um jeito de como não fazer, né? Exatamente. Exato. Então, é bacana você falar isso, porque é o seguinte, valida tudo que você disse aqui, né? Você é um cara que foi pro mercado, né? Tentou concurso público, não passou porque nada por acaso, eu acredito ter um propósito. Eu me vejo plenamente hoje no não era para você passar, porque hoje você seria uma pessoa infeliz, talvez. Eu imagino que sim. Eu tenho um coração muito dinâmico, assim. Como eu te falei, eu sou curioso, eu gosto de fazer outras coisas, de descobrir, assim... E é como eu te falei, eu acho que na época eu tinha uma visão enviesada, assim, do que eu queria pra minha vida, porque eu nunca tinha visto outras oportunidades. E quando eu tive depressão, eu busquei muito pelo desenvolvimento pessoal. Então eu comecei a ler bastante livros, assim, de desenvolvimento pessoal. Então, basicamente, todos esses livros aí, que hoje estão muito virais, tipo, O Poder do Hábito, Trabalho 4 horas por semana, As Armas da Persuasão. Antes de ser cópia, eu já tinha lido. Então eu li muito livro de desenvolvimento pessoal. E foi quando eu entendi que o serviço público, ele não era o fim, ele era o meio. Que o que eu tava buscando, na verdade, era o quê? Eu queria ter uma vida confortável, tipo assim, com qualidade pra ter minha família e tudo mais. E eu entendi que o serviço público, ele não era o fim, ele era esse meio. É o meio que eu enxergava. De qualquer forma, você poderia conseguir. Ele era o meio que eu enxergava. E aí eu comecei a entender que existiam outros meios pra eu chegar nesse mesmo fim que eu gostaria, que é exatamente isso. Então, eu acho que faz parte... Eu acho que quem nunca falhou, assim, na vida, é muito difícil. Eu tenho essa percepção de que é muito difícil o cara prosperar sem nunca ter falhado, pelo menos uma vez. Eu penso o seguinte, não viveu, né? Se o cara não falhou, é porque ele não tentou. Então não fez nada. Então o herdeiro também, se ele não fizer nada, ele vai perder a herança dele. Verdade, né? Imagino que sim. É verdade. E como é que as pessoas te encontram, né? Além do... Fala aí as mídias sociais. Gente, meu Instagram, @copydani, não tem segredo, COPYDani, de Daniel, copydani. Prazer falar com quem quiser puxar assunto lá, conversar comigo, mandar direct. De vez em quando eu abro umas caixinhas de pergunta lá. Como eu falei aqui no início, hoje eu trabalho um pouco mais ali nos bastidores, né? Não boto tanta cara na produção de conteúdo. Pretendo começar a mudar isso em breve, mas sempre, vez ou outra, abro uma caixinha de pergunta, um negócio ali pra ajudar o pessoal a tirar dúvidas aí sobre digital. E é onde as pessoas me encontram frequentemente até pra poder fechar algum tipo de trabalho, alguma coisa também, né? Quem quiser, às vezes algum especialista que estiver assistindo, que você tiver já um certo posicionamento tem aí. Muita, viu? Às vezes você já lança e quer escalar os seus lançamentos, que é o principal foco hoje da nossa agência. Então, Copydani no Instagram. E é isso aí. Daniel, obrigado pela sua presença mais uma vez, pela aula que você deu aqui pra gente, pelo seu tempo, né? Você ter
deixado o seu trabalho lá, deixado suas atividades para vir aqui conversar com a gente. Deixado o Joaquim, né? O Joaquim tá lá, precisando da sua atenção. Eu, particularmente, gostei muito desse bate-papo nosso aqui, aprendi demais. É um assunto que eu gosto muito, marketing e marketing digital. Então, eu não tinha um conhecimento que eu tenho hoje. E espero a gente fazer outros bate-papos aqui. Trazer o Vitor aqui também, tá convidado, viu, Vitor? Claro. Conhecer sua história também. Eu vou botar ele em contato com vocês. Já fica feito o convite aqui para vocês. E mais uma vez, obrigado aqui pela... Gente, obrigado demais. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui. Bom demais. Eu gosto de falar do que eu gosto, né? Então é sempre muito bom estar num lugar, assim, um ambiente ser bem recebido e falar daquilo que eu faço com amor, com paixão. Tava conversando isso com a minha esposa esses dias, que é incrível como... Aquela frase que é clichê, mas é real, né? De que quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha nenhum dia, né? É verdade. Então, às vezes eu fico, acordo, tem época de lançamento assim, acordo 6 horas da manhã, vou dormir meia-noite, mas, um sentimento de realização, de aquela felicidade. Aquela adrenalina boa, né? É, aquele frio na barriga, assim, de e aí quando você vê dando certo, é gratificante demais. Então, eu amo falar do que eu gosto e é isso aí, tô sempre aberto a conversar, assunto é o que não falta. Valeu, cara. Parabéns pela empresa de vocês, Obrigado pelo trabalho demais. de vocês. Obrigado demais. Gente, esse foi mais um podcast Se Segura. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E nos sigam lá nas redes sociais, @RATSeguros. E o último recado, né? Não posso deixar de fazer o merchan aqui. Se você já tem um seguro de vida, parabéns pela sua importante e inteligente decisão. Se você ainda não fez seu seguro de vida, entre em contato com a gente, nos dê a honra de lhe atender. Contamos com vocês, até a próxima.